que ele falar estou gravando, eu já dou partida. Você gostaria de falar alguma coisa, Rafael, antes da gente começar? Ou... Um feliz ano Não, novo? pra mim tá tudo ok. Ah, beleza. Só se for, né? Feliz ano novo pra todo mundo. Não, mas tá. Vai aí, Felipe, que eu tô aqui, mediando aqui. Qualquer coisa, te paro aí. Ah, perfeito. Então, Beleza, boa tarde. Legal. Boa tarde a quem está chegando agora, né? Espero que estejam num bom ano novo. Estava conversando aqui com o pessoal que entrou. Esse ano está começando, eu acho que meio pesado, muitos casos aí de próximos, né, e graves de corona, então fica também aí a minha estima, né, por quem está passando por isso, que melhore, né, e para os casos mais graves, né, que consigam superar. Aí, então fica aí o meu desejo aí para vocês, tá? Dando continuidade, então, pessoal, no curso, hoje a gente vai entrar, né, fizemos até agora toda aquela introdução de Python, toda essa etapa, estamos no 9º encontro de 10, né, então temos só mais um. A gente estava conversando, eu e o Rafael, talvez a gente faça um 11º encontro, em função do calendário, mas o programado são 10, então caso vocês queiram algum tema específico, né, alguém queira discutir algum projeto, né? A gente até agora, o Thiago levantou bastante coisa, então fica o convite também. A gente pode reservar essa 11ª semana ou até mesmo um dia para conversar, tá? Para ver as ideias que estão surgindo, da mesma forma que o William perguntou aí do dicionário também, né? Implementação. As ideias, as dúvidas para a gente trabalhar essas ideias, né? Sanar algumas dúvidas e até mesmo criar algo novo aí, né? Que é um dos objetivos desse tipo de curso, certo? Eu vou começar então a compartilhar a minha tela. Hoje a gente vai entrar em processamento de linguagens naturais, tá? NLP. Eu ia fazer uma aula, aí vocês ficam livres aí para me interromper, ia fazer uma aula daquela forma que a gente sempre tem feito aí, né? Prática, né? Na verdade, o Rafael fez bastante introdução nos outros, que foi bem legal ali, a parte de machine learning. Mas aí, dando uma olhada, essa é uma apresentação que a gente fez lá na UFSCar, num mini curso, eu e um colega, que é o professor Gustavo, inclusive ele participou de um dos ciclos de palestras aí do Instituto Federal, que era um curso introdutório também, mas só de NLP, né? Processamento de linguagens naturais. Então eu dei uma olhada aqui, né? Tinha preparado a aula mais prática, mas dei uma olhada nos slides, dando uma apresentação aqui, fica até mais fácil entender depois. Então eu vou dar prosseguimento, mas eu não pretendo ser muito fiel ao slide, ou a minha ideia seria alternar. Então eu tô meio que improvisando aqui. Então vocês ficam livres aí para também, se tiver alguma confusão aí, para interromper, para complementar, né? Então, qual que é a ideia do processamento natural de linguagens, tá? Então, o PLN, ele consiste no desenvolvimento de modelos computacionais para a realização de tarefas que dependem de informações expressas em alguma língua natural. Então, essa é a ideia. A gente tem, né, a gente tem a necessidade hoje, né, tem muita informação escrita em linguagem natural. Linguagem natural é a linguagem que ela evoluiu naturalmente, é a linguagem que a gente usa. Falada, a gente tem o que a gente chama de linguagem natural e a linguagem não natural. A linguagem ou artificial, né, é aquela linguagem que foi criada de forma artificial. A gente vai ver uns exemplos. Por exemplo, para quem gosta de Star Trek, aí o Klingon, né, Star Trek é melhor que Star Wars, né, tem a linguagem dos Klingons, né? Tem no Tolkien, né? A linguagem dos elfos. E tinha mais um exemplo aqui que eu não lembro. Klingon, Tolkien. O Esperanto também é uma linguagem artificial, né? Uma linguagem criada, né? Não natural, né? Então ela não evoluiu naturalmente. A natural é essa que a gente fala, que a gente escreve, que foi nascendo ali, que ela tem toda uma história cultural, né? Uma história de evolução, né? E a dificuldade justamente hoje é essa. A gente tem muita informação escrita, né? Muita informação também falada, né? Em áudio.
e como que a gente consegue filtrar, né, gerar informação, né, a gente tem muito dado, né, como que a gente gera informação a partir dessa quantidade absurda aí de dados, né, como que a gente trabalha isso. E dos fatores aí que possibilitou isso aí, não só para processamento natural de linguagens, isso aí na inteligência artificial como todo, né, é justamente o aumento, né, da capacidade tanto de memória quanto de processamento dos computadores, né, uma série de passos estatísticos, né, de etapas estatísticas ali, de métodos estatísticos, só foram viabilizados, né, com o avanço da computação, né, dos computadores, da velocidade e do armazenamento. Tá? Então, isso aí foi um fator. Tanto é que hoje, né, a gente tem computadores muito rápidos e ainda demanda muito deles. Né? A gente precisa otimizar esses algoritmos para para viabilizar, né, esses métodos justamente em função da quantidade de informação, né? Então, campo rapidinho, no Brasil é um subcampo da inteligência artificial, né, da linguística, da computação e também da estatística, né? Como você vincula aí na ciência de dados, né, gente? A gente está vendo aí o Rafael, as duas últimas aulas aí que o professor Rafael ministrou, né, foi bem a aplicação aí de métodos estatísticos, né, de heurísticas, daí por diante. Vou tentar passar rápido aqui, mas se alguém quiser questionar algo específico, né? Então, você tem alguns termos aí, né? A língua, código de comunicação utilizado por uma comunidade específica, linguagem, capacidade humana de comunicação, envolve nosso aparato físico-mental, né? O correto seria, então, né, que se ele fosse processamento natural da língua, né? Porque é o código, a gente está analisando esse código. Só que aí a coisa evoluiu tanto, né? Começou, né? De certa forma, como algo meio presunçoso, né? Só que evoluiu tanto que a gente está num passo que a gente, de fato, consegue analisar o que é chamado de linguagem, que é justamente essa capacidade de comunicação, você tirar significado das palavras, desse conjunto de palavras, de léxicos, né? Então, você tem uma série de normas e a gente consegue medir, inclusive, emoção, né, nas redes sociais, né? A gente não vai chegar nesse ponto, mas aí, se alguém tiver interesse, a gente vai atrás também, tá? Então, a gente falou um pouquinho, né, natural versus artificial, né? A natural é essa aqui, é a que a gente fala, artificial matemática, por exemplo, é uma linguagem artificial, o Klingon, né? Embora eles sigam, né? Não, são linguagens não naturais também, né? O Klingon e o do Tolkien, né? Tem um conjunto grande de regras, né? O Klingon, acho que até a pronúncia tem a história, né? Que no Star Trek é o ator que pronuncia a primeira vez a palavra é aquela pronúncia que é da palavra, né? Então você vê daí não tem, quase que copia um pouco aí a questão da cultura, né? Mas você vê que as regras não são tão fáceis de determinar, né? Então o primeiro ator que fala, né, na representação dele, é que vai determinar qual que é a pronúncia da linguagem Klingon, né? E o Tolkien, ele era, além de escritor, né, acima de ser um escritor, ele era um linguista, assim, se não me engano, né? Então ele foi atrás mesmo ele se preocupou muito em criar o cenário, tanto é que o cenário lá do Hobbit, do Senhor dos Anéis, é a base para quase toda a fantasia, né, que a gente tem hoje. E a parte da língua, né, ele construiu também, ele foi atrás de um conjunto de regras ali, então é bem embasado. Mais curiosidade, né? Eu vou passar rápido aqui no histórico, né, mas foi financiado pelo governo norte-americano durante a Segunda Guerra Mundial, como quase toda a tecnologia que a gente tem hoje, né, financiamento governamental. Depois, né, vai passando para a parte privada, vai entrando para o mercado, tudo isso, expectativa altíssima dos financiadores não foram correspondidas, e a gente entrou no que a gente chama de inverno da IA, que só foi retomado depois, com o Deep Learning, né, e com a ideia de Big Data, avanços da internet, né, aumento de capacidade computacional. Então a gente teve aí um inverno. Eu lembro que eu fui tentar em 2005, fui sondar pós-graduação em inteligência artificial na UFSCar e embora tivesse, né, porque aí já tinha retomado as pesquisas, além dessa retomada, você tem essa questão da aplicação, né, as empresas, né, o governo, as organizações de fomento, elas não confiavam muito na IA
por medo, né, e também por não acreditar no resultado que obtém. Então demorou muito ali, né? Em 2004 a gente já tinha o corretor do Word, por exemplo, que é uma professora, acho que o Rafael teve aula, não sei se teve aula ou foi orientado por alguém ligado a essa linha de pesquisa aí, depois ele fala para vocês, né? Que ela participou ativamente do corretor do Word, né? O pessoal, não só da UFSCar, né, mas tinha o pessoal ali que era um trabalho, assim, foi um trabalho bem importante aí na história aí. Eu vou pular aqui uns exemplos, depois vocês pesquisam, né? Tem o Elisa, que foi a primeira tentativa ali de pensar numa comunicação inteligente, que foi meio frustrado, né? Tem aqui um exemplo, né? Como vai você? Não muito bem, porque você diz que não muito bem. Estou com alergia, aí você vai descendo, né? Até que chega num ponto. Em minhas fantasias você é loira. O que te faz pensar que sou loira, né? Isso é Elisa respondendo, não sei. Você realmente não sabe? Não, né? Você está dizendo não apenas para ser negativo? Não. Você está sendo um pouco negativo? Então ela está associando o não, né, a um termo negativo. Então ela está tirando, né? É como se tirasse o não do contexto da conversa, né? E não, você dá um flagzinho ali, né? Não é negação, né? E aí, conforme você vai utilizando essa palavra, você vai dando um tom negativo na conversa. O que hoje, né, a gente consegue separar, né? A gente vai ver um pouquinho de análise vetorial. Hoje a gente consegue separar esse significado simplesmente da semântica aqui, né? Do significado da palavra, né? E o importante é isso que a gente tem que trabalhar hoje, que é o significado da palavra no contexto que ela está inserido. Certo? Aí como que a gente constrói isso, né? Sem recorrer a um dicionário de regras, por exemplo. A gente vai ver os dois casos. Foi mudando, né, a sofisticação dos algoritmos, algumas aplicações aqui, então você consegue traduzir textos antigos que você não tem o alfabeto definido, né? Você consegue a partir de similaridades, usando alguns recursos. Você consegue, isso aqui é um caso real, né? O Codex Compiale, né? Que é um manuscrito de 105 páginas, que eles conseguiram determinar, acho que um conjunto ali de significados, né? De letras, ou foi tudo? Que ninguém estava conseguindo, né? Os linguistas não conseguiam decodificar, né? E usando técnicas de PLN, de processamento de linguagens naturais, né, eles conseguiram decifrar o mistério, eles conseguiram identificar aqui, né, significado desses símbolos e aí traduzir, né. Então, é um caso que a máquina, né, justamente pela capacidade de processamento, conseguiu identificar, né. E por ter essa capacidade, ela consegue aplicar algoritmos que nós não conseguimos, né. Interpretação de material histórico, né, usado para isso, tradução automática, né, a gente falou do Word, sumarização automática, então você determinar, né, determinar as ideias de um texto, né, outro dia a gente estava ali, esses dias aí, o próprio Word faz isso, o Google Docs, você tem umas ferramentas lá que se você escolher um conjunto lá, você vai fornecendo um conjunto de informações, ele já sumariza para você, identifica o tema de que você está conversando, quebra em capítulo, então já tem alguns recursos ali, tá? Corretores ortográficos, gerador de Lero, né? O conhecido gerador de Lero, que você joga na internet, a gente teve um cara que escreveu um artigo só com isso, né? E conseguiu publicar, foi bem bizarro, né? A gente tem hoje o Siri, o Cortana, né, que é se não me engano, é da Samsung. Não sei se é da Samsung, agora eu não lembro, né? São os assistentes que você conversa. Você tem o do Google, né, que você fala, ok, Google, e ele já entende o que... Espero que ele não ative aqui, não ativou. E ele já identifica, ele abre o buscador dele, ele abre lá uma interface dele, você consegue abrir o Google Maps, abrir um rádio, tudo falado, né? E pesquisa acadêmica, algumas áreas agora de atuação, né? Análise do discurso, mineração de dados, etnografia em ambiente virtual, lexicometria, nem todos eu conheço aqui, né? Reconhecimento de estrutura sintática, campos de redes semânticas. Eu acho que eu vou passar correndo aqui, pessoal, senão a gente fica só na teoria, mas aí só para vocês terem uma ideia, então, ó, níveis hierárquicos da linguagem, então a linguagem a gente pode quebrar aqui nesses níveis, ó, fonética, né, que é o falado, né, o som das palavras, acho que fonologia é o falado, fonética é essa representação que você faz escrita do som, se não me engano, e a fonética eu não sei se tem tonalidade, a gente vê depois. Morfologia e sintática, né, sintaxe, né, então você é a forma da palavra e a ordem, né, então vocês são programadores, né, vocês estão cansados de sintaxe, né, você tem que
Você tem um conjunto de regras que você tem que obedecer para que sua frase tenha, que ela seja aceita, né? Que ela tenha, comece a tomar algum significado, né? Mas aí a semântica que vai dar o significado final, né? Que é o caso do não ali, né? Às vezes o não, aquela frase na posição que está ali, aquele conjunto de palavras, o significado muda de acordo com o contexto, certo? Uma mesma palavra, né? Ela tem um significado, ela pode, se você olhar no dicionário, né? Tem, estou pensando numa agora, mas uma mesma palavra ela tem significados diferentes dependendo da construção, né? E aí pode ser construção sintática, você pode identificar por lá, né? Então, se ela está numa posição que identifica ela como um verbo, se ela está numa posição que identifica ela como um nome, você já extrai algum significado. E também dá para você tirar a semântica, né? Por meio dos conjuntos de palavras, do contexto, no texto em si, né? Aí tem análise de discurso e análise pragmática, certo? Então, o discurso aqui você já entra, acho que a pragmática você entra nas emoções, né? E o discurso você conseguir analisar lá um discurso inteiro e começar a tirar também, né? Qual é então no caso do Banco Central ali, qual é a pauta que o Banco Central, você conseguir tirar, né? O computador conseguir tirar a pauta, né? Através do discurso do presidente do Banco Central ou do Copom lá, né? Das saídas do Copom, certo? Então, eu não vou detalhar muito, tá? Só vou entrar aqui acho que eu vou deixar aberto aqui, já vou começar a falar conforme a gente for avançando, que eu queria só falar como chama? Melhor. Agora eu vou mostrando e conforme a gente vai falando, eu volto aqui. Acho que é melhor, que eu queria falar aqui do steaming, né, e do lemantization, mas agora não vai fazer sentido, mas aí na morfologia a gente tem esse recurso, né, depois lá na frente vai fazer sentido quando a gente estiver no meio da aula, né, que você quer justamente se reduzir, né, um conjunto de palavras a um único token, né, a uma única palavra, que a gente vai chamar também de token, certo? Que aí já vai carregar esse significado. Então, playing, plays e played, dependendo da análise que eu estou fazendo, né, ela vai ter o significado de play, de jogar, né? O verbo to be, né, o pessoal está cansado, né? Eu lembro que eu fazia em inglês, ficava assim todo o ensino básico tendo aula do verbo to be, sempre da primeira aula do verbo to be não aprendi inglês, né? Então, am, are, is, né? Então, você reduzir isso, porque é importante, dependendo da análise que você está fazendo, é apenas saber que essas três palavras, na verdade, é um verbo, né? É um verbo ser, estar, né? Que essas palavras aqui representam a mesma coisa que é jogar, né? E aí eu posso tirar o contexto de outra forma depois. Então, existe essa redução que a gente chama de normalização, certo? Outro recurso, depois a gente chega lá. Vamos, então, para o famoso que está disponível lá, né? Tem o link no Moodle, certo? Nosso famoso Deep Note aqui, o nosso notebook, tá? Então, pessoal, né? Continuando aqui, uma das fontes, né? A primeira fonte que a gente usa aqui para tá aqui o link é esse livro, né? Que é da NLTK, certo? NLTK é um toolkit, né? Um conjunto de ferramentas, né? Para processamento natural de linguagens e tem esse livro aqui que é de domínio público, vocês têm acesso da O'Reilly, que é Natural Language Processing with Python, é um livro bem, assim, completo no que ele se propõe, né? Ele é 2009, então tem muitas técnicas novas aí que a gente vai apresentar umas duas hoje que não consta aqui, né? Mesmo porque não faz parte da NLTK, certo? Isso aqui é com base na NLTK, que é a Natural Language Toolkit, né? Um módulo do Python. Mas ele é bem basicão, ele começa, né, não é aquele basicão, ele começa do princípio que você não sabe Python. E aí eu fiquei até feliz que eu estava relendo ele e outros textos, e todos os textos começam, a gente tem que partir do princípio a gente está partindo do princípio que você já sabe Python avançado, né, e aqui não, aqui a gente é interessante que você saiba, mas se você não souber, não se preocupa que a gente vai introduzir essas funções básicas. Então você consegue, porque a gente já deu na aula aqui, né, eu fui olhando, deixa eu ver se a gente deixou de dar algum conceito, né, tal. O que a gente deu na aula aqui, você praticamente cobriu quase tudo. Aqui fica faltando uma outra questão ali de funções, que é o map, o lambda, né? Mas você consegue chegar até o capítulo 5 aqui sem o que a gente já viu em aula. Então é bem tranquilo.
E aí, acho que até daí para frente, aí eu não percorri todo ele de novo para ter certeza. Certo? Então, isso aqui é para quem não conhece nada de processamento natural de linguagem, né? É um livro muito, muito bom. Outra fonte aqui, né? Depois, para ver os métodos mais estatísticos, né? É esse aqui, ó, o terceiro, que é esse Speak and Language Processing. Aí vai ter expressão regular, vai ter normalização de texto. No outro também tem, né? Mas é mais aplicado, é mais usando a biblioteca, certo? Então são duas fontes. E eu incluí aqui esse aqui é um post no Medium, chama Tiago, que é Aprenda NLP com as lições de Stanford. Então tem um conjunto de aulas de Stanford que estão disponíveis no YouTube, inclusive, o material todo disponível. E aí vocês entrarem aí, vocês têm acesso. E aí ele fez um apanhado geral, né, de como que aprende NLP em Stanford, né? Então é um caminho legal também para ver como está sendo ensinado lá. Olhando aqui, deixa eu botar no slide e ir direto para cá, porque já tem a descrição da NLP, né? Então a gente falou o que é. Eu apaguei. A NDK, né, a biblioteca do Python, criada em 2001, como parte do curso de Linguística Computacional da Universidade da Pensilvânia. Desde então, cresceu muito e teve muita funcionalidade incorporada, né? Ela tem um conjunto extenso ali de módulos e de bibliotecas, que a gente chama de corpus, né? A gente já vai falar um pouco disso, mas o corpus é justamente o que você vai analisar. Então, você vai coletar seus dados ali nos seus relatórios, né, nas suas planilhas, nos jornais, nas revistas, na internet. E aí, esse material que você forma, né, que você cria, é o corpus, que é justamente esse conjunto de textos, esse conjunto de sentenças, certo? A gente chama de corpus. Então, um corpus, né, como se fosse um texto, e corpora é o plural, né? Então, conjunto de corpus é corpora, né? E aí a gente tem outras bibliotecas, além da NLTK, que é a GraphX, NumPy, MATLAB, Matplotlib, né, que é de gráfico, parte das funções que a gente vai executar já tem de barato que a gente está com o NumPy ou Matplotlib, porque a NLTK usa essas funções, certo? No nosso DeepNote. Então, reforçando, então, linguística, ciência da computação e inteligência artificial preocupa-se com a interação entre computadores e linguagem humana. Vou aproveitar para corrigir aqui. Em particular, como programa de computadores processam e analisam grandes quantidades de dados na linguagem natural. Então, a ideia é essa, você vai buscar, a NLTK tem um conjunto de funções, mas geralmente a gente usa outros, tem outros mais eficientes, não que abandone, né, essas funções da NLTK, e que você vai buscar esses dados e vai traduzir eles, né, depois que você tratou lá, refinou, vai traduzir eles, né, você, por exemplo, com o Pandas, né, você vai traduzir eles depois para uma estrutura que a gente chama de text na NLTK, que é como se fosse um vetor de sentenças, tá? Mas a gente vai ver isso melhor. Mas ela vai funcionar similar à estrutura vetor, só que ela é uma estrutura text. Da mesma forma que quando você usa o módulo pandas, né, você tem algumas funções similares, ou NumPy, né, a um vetor, só que o NumPy é um NumPy Array, né, então, inclusive ele demonstra lá sem vírgula, né, e o pandas é um pandas mesmo, ali é um data frame, né. Inclusive, se a gente usa intermediariamente o pandas depois para verificar o resultado desses processamentos. Não está mostrando ninguém aqui. Eu estou vendo vocês, mas não está mostrando na lista de... agora tá. Estamos com 16 participantes. 16 participantes hoje. 16 sobreviventes. Vamos lá. Apenas para ver para quantos eu estou falando, né? O NLTK, né, ele vai ter uma série de funções, então, acho que eu descrevo aqui um pouquinho, né? Então, de tokenização, né, que é dividir essa identificação desses tokens, né, essas palavras, os tokens incluem também vírgula, ponto, né, a pontuação, por exemplo, certo?
Steaming, né, que eu comentei lá atrás, que é essa parte de normalização, né? O parsing, né? Parsing, que é a parte sintática. Tagging agora, que é você classificar, né, esses tokens. E daí por diante, né? E uma das que a gente usa bastante, né, nele, depois a gente, ela tem lá sua utilidade, mas depois, hoje em dia, o pessoal já prefere usar análise vetorial, né, é o WordNet. O WordNet é como se fosse um grande dicionário, deixa eu ver se está definido aqui, né, um banco de dados léxico com nomes, verbos, adjetivos e advérbios agrupados em conjuntos de sinônimos cognitivos, que a gente chama de synsets. Depois a gente vai ver um exemplo daqui a pouco, né? Com cada synsets, né, sinônimos, conjunto de sinônimos, né? Synsets vem de sets é conjunto, né? Cada synset representado um conceito distinto, né? Então aqui tem um exemplo, eu tenho o motorcar, né? Eu vou ter um conjunto de... E ele chama de sinônimo tudo, né? O sinônimo ele pode ser ele vai determinar sinônimos por proximidade, né? Então quando eu falo um carro motorizado, pode ser que é aqui em cima, né? Um carro motorizado, eu vou aproximar motorcar de go-kart, dependendo de truck, por similaridade, certo? E aí eu posso ver essa similaridade acima, né? Então de quais classes ali de palavras o motorcar faz parte, e abaixo, né? Os tipos de motorcar que eu tenho. Por exemplo, ver um exemplo. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa, né? É uma interface muito amigável, não precisa mais falar isso, né? O Python, de certa forma, é uma interface. Inclusive, muitos textos começam falando: ó, você pode programar em C se você quiser, mas a gente fez isso para ter o maior número de pessoas utilizando e que seja de forma intuitiva, né? E parte disso é por conta da multidisciplinariedade da área que a gente viu, né? Então, você tem da linguística, tem muita gente hoje, né, das ciências sociais, né, junto da antropologia, sociologia, ciência política, acho que a antropologia menos, porque eles têm uma outra forma de análise aí, mas ciência política e sociologia tem lá uma cisão lá que usa bastante, né? Na sociologia tem um grupo lá que usa estatística multivariável bastante, que está migrando, inclusive, para análise de discurso, né, para aplicar essas técnicas aí, certo? Tem um fórum de discussão muito ativo, daí por diante. Então, vamos começar, né? Então, primeira coisa, né, instalando LNTK, né, pip, instalo LNTK, não tem erro. Chamo, né, vou importar a minha NLTK, né, eu poderia fazer alguma coisa, mas nem a gente faz panda SPD, né, relembrando, mas aí eu chamo ela, e aqui eu vou começar, para exemplificar com vocês, fazendo o download de uma coleção de corpos, né, que são os livros que a gente usa para estudo didático no NLTK. Eu não sei se eles são usados para gerar depois, usando machine learning, gerar alguns resultados ali, gerar algumas regras. Eu acho que não, porque NLTK, na hora que você insere, ele também já gera todas as regras, depois vocês vão ver que é até uma das limitações dela, né? Então eu baixo aqui essa biblioteca de books, né, de livros. Aí dessa biblioteca de books, né, tem lá, depois vocês acompanham no livro, tem explicado certinho, mas eu vou trazer tudo que tem dentro dela, né? Então é como se eu estivesse baixando quando o Rafael estava dando a aula lá do sklearn, né, que eu estou baixando uma biblioteca específica de comandos, né? Eu estou baixando aqui uma biblioteca específica de corpos, tá? Então aqui no caso específico todos, né, todos os livros, né? E aí eu vou ter acesso, a partir do momento que eu faço essa importação aqui, asterisco, vou aumentar um pouco a fonte. Esqueci. Ah, não aumenta a fonte? Não, aumenta. Tá meio lento. Mais um pouco. Pronto. Tinha esquecido que isso daí... Não, ficou muito lento. Volta. Peraí que ele tá... Desculpa, pessoal. Ele tá sozinho agora, deu uma... Tá, então deixa eu fazer mais... Caramba. Tá. Agora ele parou? Agora vou... Oh, parou. Deixa eu fazer então. 1, 2... Fazer 100 e... Ano novo, vida nova, né?
Bom, me diz aí depois, se não tiver bom, vocês me avisam, tá? Então, tá aqui, né? A partir daqui eu tenho acesso a esses text, tá? Text 1, se eu clicar aqui, ó, text 1 a 9, né? Que aqui, como eu já rodei esse notebook hoje, não zerei as variáveis, esse texts aqui é uma variável que eu criei. Eu não sei se esse texts é dele. Deixa eu dar um print nele, vamos ver o que ele mostra. Certo? Mas aí eu vou ter acesso a esses texts. Vamos ver se ele me mostra todos. Ah, tá, ele é uma função, tá vendo? Depois a gente pode descobrir o que ela faz. Mas aí a ideia é essa. Então, se eu der um print aqui em text 1, text 2, ó, ele tem no text 1, né, nesse text que é do tipo text, tá? Se eu der um print, type, text 1, certo? Ele vai me retornar um tipo, ó, NLTK text maiúsculo, tá? Então, ele é um tipo que é chamado de text, assim como o data frame, né? Assim como o ND array, certo? E aí eu tenho esses textos aí que vai de 1 a 9, né? Que eu tenho né, se a gente quiser listar todos, vamos fazer isso. É o 9, só para saber tudo que tem, que vai desde o livro do Moby Dick, né? Que é do Richard Dickens. Herman, bom, não sei, agora eu tô chutando, desculpa. Dickens, é o 9, né? Então eu tenho o conjunto que são os corpos, esse aqui compõe o meu corpora, né? Que é o conjunto de corpos da minha biblioteca Books, né? Book que eu importei lá em cima, que eu fiz o download. Eu tive que fazer o download, né? Buscar na internet. A NLTK ele faz isso, né? Automaticamente, busca lá no repositório da NLTK e traz pra gente, certo? Se você fizer isso no seu... E aí no livro tem as telinhas, né? Se você fizer isso num console ou no interpretador, ele abre uma janelinha onde você pode escolher o que você vai baixar também, dá para fazer isso. Então aqui tem uma série, esse Personal Corpus aqui, se não me engano, é um corpus particular deles, com várias coisas bizarras, inclusive palavrões, tá? Que você pode baixar. Tem o Holy Grail do Monty Python, um conjunto aqui do Wall Street Journal, não sei quantos, e tem esse aqui que são os discursos inaugurais dos presidentes dos Estados Unidos. A gente vai usar esse, né? Vai usar o da Moby Dick, por exemplo, né? Então, que é só para saber o que eu tenho lá dentro. Ele está mostrando para mim, né? Então, aí começam as funções, né? Isso aqui é um objeto, né? Do tipo text, e eu tenho uma função que chama concordância. Concordância, ele vai mostrar todas as ocorrências da palavra que eu estou procurando. No caso, eu estou procurando no text 1, que é do Moby Dick, e aí ele me mostra todas as ocorrências da palavra monstro, né? Monstros. Do Moby Dick, certo? Então, beleza, já consigo achar as palavras, ele me dá lá um pedaço da sentença, né, um trecho do meu corpus, onde ocorre essa palavra, né? Aí eu posso buscar, né? Busca palavras aparece em um contexto similar ao da pesquisa, né? Então, se eu buscar por monstro, ele vai falar que toda vez que o contexto, né? Ele está identificando um contexto aí, daqui a pouco a gente vai ver mais ou menos como que ele identifica, onde a palavra monstro, ela aparece num contexto similar à palavra true, ou à palavra contemptible, Christian, né? Então, eles vão aparecer em contextos parecidos, embora eles não tenham o mesmo significado, né? Eu vou aparecer e daqui eu já começo a meio que talvez eu consiga inferir, né? Um pouquinho. Então, monstro aparece, né? No temido, né? No mesmo contexto que temido, na mesma construção, né? Em construções de frases similares a que aparece temido, a que aparece cristão, né? Sábio, né? Amor. Então, tem ali uma construção que pode ser sintática ou semântica, né, gente? Ele pode estar pegando pela sintática, ele não está pegando ali, aparentemente não é pelo significado, né? Se eu pegar, text 1 é Moby Dick, né? Se eu pegar o text 2, que é o Senso e Sensibilidade, vai Jane Austen, eu não conheço esse livro, a palavra monstros, tá vendo? Ela vem com outro significado, ó, ela tá num contexto parecido com very, coração, good, né? Então, monstro tava com temido, né? Então, você já começa a identificar que a mesma palavra, ela aparece em contextos aparentemente diferentes, né? Você já consegue aí começar a extrair um pouco de informação, né? Do significado, né?
léxico aqui, desse token dentro de cada livro, né? Ele vai mudando, né? Eu já consigo, por comparação com outros tokens, né? Com outras palavras, já começo, né? Sem... Rafael, aqui está ok, né? Tá, legal, obrigado. Não estava, acabei não olhando. Qualquer coisa é só falar. E aí, né, identificando essas palavras similares, né, então vamos ver em que contexto que aparece. Então, no texto 2, eu vi que monstros aparecem em contexto similar a very, né? Mas que similaridade é essa que a NLTK está usando, né, para fazer essa classificação, né? Então, eu vou aqui e uso Common Context, ponho uma lista de palavras, né, e aí ele vai identificar. Então, monstros e very aparece, ó, entre a palavra am glad, né? Então ele pega a frase ali, am glad, né? Se a gente olhar aqui em cima, se não me engano, é que o text 2 não está impresso aqui, vamos imprimir. Não sei porque eu tirei, porque eu tinha posto, mas vamos lá, code. Então, se eu olhar o aparecimento da palavra monstros, né? No texto 2, né, que é aquele que tem um significado aparentemente mais positivo, né, ele vai estar, am glad, tá vendo? Então, uma das formas que ele está me dizendo aqui, que ele pega para gerar esse contexto, é justamente pegando quais são as palavras, né, qual é as palavras periféricas a essa palavra, imediatamente, né, imediatamente ali periférica, antes e depois, né, então o monstro aparece com I am monstros glad, eu sou monstruosamente agradecido por isso, né? E aí vai ser um contexto, né, similar à palavra very, por exemplo, lá vai aparecer entre esses dois. A pretty, né, a luck, is pretty, be glad. Então, quando aparece monstros no mesmo contexto que very, né, ela está com, aparentemente, né, até aqui, com uma semântica, né, um significado positivo, certo? Eu consigo tirar isso pelo esse conjunto de palavras. A máquina em si aqui ainda não identificou, né? Eu, analisando esses dados, consigo tirar essas conclusões. Por enquanto, ele só está classificando e agrupando, né? Posso gerar um gráfico de dispersão, né? Então, eu posso pegar aqui, ó, os discursos inaugurais dos presidentes, né? Aquele primeiro discurso que eles fazem, né? Falando em democracia, né? Que ontem foi um dia animado. Foi ontem, né? Ontem, né? Anteontem, né? Foi um dia bem animado aí para a democracia, né? Então eu consigo, se eu pegar, eu posso plotar, ó, text 4, né? Peguei o text 4, que são os discursos inaugurais dos presidentes dos Estados Unidos, e plotar, e eu quero verificar, né? Fazer um gráfico de dispersão desses discursos para cidadão, democracia, liberdade, deveres e América, né? Então, se eu plotar aqui, eu consigo observar, ó, que os discursos, né? Isso aqui é todo o corpus, né? Então, são todos os discursos, ele não separou, né? Não está separado. Eu consigo identificar, depois eu posso quebrar isso aqui em sentenças, se não me engano, a gente pode verificar, porque vai da construção do corpus, né? Se não me engano, cada sentença é um discurso. Depois, é isso tudo aí, depois a gente vai vendo que o nosso tempo é curto, né? Mas eu consigo identificar aqui, ó, que eles vão falar em América no final do discurso, ó, é uma constante quase, né? Muito pouco ali se fala no começo, no final vai falar em América e liberdade, né? Cidadão fica para o começo, né? E aí cidadão, né? Fica para o começo. Democracia parece que não é muito a palavra democracia, né? E aí cabe, né? Dar uma analisada maior aí nos sinônimos, né? Depois a gente vai ver que o WordNet nos permite isso, buscar os sinônimos de democracia, por exemplo, né? Mas democracia ali se comenta no final ali, próximo ali, né? De liberdade, né? E quando vai se falar de liberdade e América, né? Deveres também não é muito popular, é mais popular que democracia, certo? Isso aí no discurso, né? Fazendo uma análise de dispersão léxica, né? Apenas, certo? Então, só da palavra em si, do aparecimento, né? Da dispersão, né? Da distribuição dessas palavras, da frequência que elas ainda... Daqui eu já começo a poder fazer uma análise de frequência também, né?
Eu posso gerar também, ó, a gente falou lá que viu lá que dava para gerar o gerador de besterol, né, por exemplo. Eu posso gerar a partir de um texto específico, né, de um corpus. Eu posso gerar um texto aleatório, né? Então pegar esse conjunto de palavras, a frequência que ela ocorre, as palavras que ocorrem no mesmo contexto, ele pega todas essas regras e gera um texto aleatório, né? Então cada vez que eu rodar aqui, ó, Laid by Hair, em 100, em Caim, né? Se não me engano, isso aqui é da Gênesis. O texto 3 é o Gênesis, né? E aí, se eu rodar de novo, vai ser, né, um outro. Ah, ele guardou? Acho que eu teria que inicializar, porque no primeiro ele gera as regras. No primeiro ele gera as regras. Aí depois acho que teria que zerar a... tá repetindo. Mas se eu desligar aqui, se eu limpar a variável e rodar de novo, depois a gente pode fazer, né? Porque já são 10 para 6. Ou vocês testam, né? E aí já dá o retorno, se não der certo, né? Se eu rodar isso aqui várias vezes, desligo o computador, né? Desligo o meu... Não tá aberto aqui o meu Jupyter, senão é... Só um segundo, pessoal. Um segundinho. É o cachorro, tá? Desculpa. Tá obediente hoje. Depois vocês verificam aí, se não me engano, é porque isso aqui ele tem que gerar, né? Ele gera toda vez que você... Da primeira vez que você roda, né? Então dá para verificar depois se ele gera, se sai diferente. No livro tá falando que sim, eu tinha rodado, se não me engano, tinha dado certo. Mas eu não sei o que aconteceu agora. Mas aí vocês verificam. Ah, será que é aqui embaixo? Lead by her. Incendiando. Acho que depois é para criar. Mas beleza, isso aqui é mais uma curiosidade, né? Ele vai criar esses n-grams que a gente fala. E aí vai... N-gram, se não me engano, é justamente essas unidades gramaticais, certo? Então ele vai identificar essas palavras, classificar elas, e depois ele vai montar de acordo com essa classificação, certo? Eu posso, então, né, similar, eu falei, ó, o text 3, ele é do tipo text, mas ele funciona quase como um vetor aí, o acesso às variáveis, justamente para ser intuitivo, foi implementado assim, certo? E da implementação você já ganha boa parte dos recursos também, né? Vocês estão... A ideia de montar o módulo do dicionário é justamente observar isso também, né? Que você consegue ali usar alguns recursos, né? Só da forma como você chama, acaba ficando parecido com o funcionamento das outras variáveis, né? Dos outros módulos, né? Então, eu consigo ver o tamanho. Então, isso aqui ele vai ter 44.774 palavras e símbolos, certo? Se eu quiser ver isso aqui seria então o total, né, o número de tokens com repetição, incluindo, né, pontuação, símbolos, abre e fecha parênteses, daí por diante, né? Se eu quiser obter o meu vocabulário, né, eu quero saber o que é o vocabulário, né, para quem fez linguagens formais e autômatos, né, são todos os símbolos que eu vou usar na minha linguagem, mas é um conjunto. Se é um conjunto, não tem repetição. Então, eu posso usar aqui, né, o recurso de set, né? Então, se eu falo que é um conjunto, né, só de eu já criar o conjunto, ele já está criando, ele já cria ali sem repetição, que é uma característica de conjunto que aí a estrutura herda essa lógica, é implementada para obedecer essa lógica. Se eu der um tamanho aqui, né, um length, né, eu reduzo, então, de 44.764 palavras para 2.789. Então, esse aqui é o texto 3, né, o texto 3, que é do Gênesis, né, o livro do Gênesis, né, ele vai ter um vocabulário, né, de 2.789 palavras, certo? Aí a riqueza, né, riqueza do léxica, né, em termos léxicos, né, vai ser justamente esse percentual do tamanho, né, dele em relação à quantidade, ao meu vocabulário, né? Então tem um texto grande, né, e quantas palavras, né, eu não repito ali, de certa forma, né, qual é a frequência de repetição dessas palavras, está medindo algo assim, né? Quão variado é o meu vocabulário no texto que foi escrito, né?
aqui vai dar 16,05, uma medida estatística. Então, é o tamanho, né, do texto dividido, né, pelo vocabulário, né, pelo tamanho do vocabulário. É um dado, né? Eu posso contar uma palavra, né, um token, né, que eu chamo de token. Então, aqui eu ponho count, smount, né, por exemplo. Eu posso verificar, né, se eu posso contar a palavra, eu posso ver o percentual de aparição dela, né, porque eu posso contar a palavra, eu posso contar o número de tokens, né, de palavras no meu... Lembrando, né, que essa riqueza aqui está considerando abre, fecha parênteses, ponto, né, então... Tudo aqui está considerando um monte de coisa que não é palavra em si, né? Então, aqui já tem uma falha, né? Que não é uma falha, né? Algo que a gente põe aqui justamente para depois tratar, né? Que você vai ter que limpar, né? Limpar, né? Então, na nossa medida, por exemplo, limpar esses símbolos, né? Porque isso aqui não tem significado, necessariamente, né? Outra coisa, né? Você tem as variações, quando a gente falou lá de lemantization, né? Eu não sei se... Aliás, Rafael, se quiser me corrigir, se tem tradução para lemantization, né? Fiquei com medo de ficar traduzindo e boa parte do material é em inglês, mas que eu não mostrei lá, lemantization e o outro termo lá que é o steaming, né? É justamente isso, né? Essas palavras, aqui, essas variações verbais, por exemplo, né? Eu vou ter que limpar. Então, às vezes eu tenho 15 vezes aparecendo a palavra playing, né? No meu vocabulário, só que na verdade é play, né? E do outro lado eu tenho um monte de símbolo, né? Pontuação, cada frase tem um ponto e um conjunto de vírgulas que está entrando nessa conta também, né? Então eu tenho que fazer todo esse tratamento para conseguir tirar. Ah, você abriu aí? Não, eu falo, também desconheço. Todo lugar, inclusive trabalhos em português ou em língua estrangeira, vai falar lemmatization e o stem, do stemming, né? Acho que é. Ah, então é isso. Não conheço uma tradução também, não. Tá, perfeito. E isso aqui a gente vai chamar de lema, né? Isso aqui, essa unidade é o lema. Se não me engano, não sei se esse aqui é o lema. O play é um lema, depois a gente vai ver uma definição um pouquinho melhor para ela, né? Então, realmente, acho que não tem tradução, que você chama, seria lemantização, por exemplo, né? Com 2M, porque o nome é com 2M. Tá aqui uns detalhes que a gente já vai observando que a gente tem que começar a tratar, né? E o livro, depois vocês dão uma lida, tá cheio de funçãozinha, né? Até acho que o William perguntou ali do dicionário, né? Então dá até umas dicas de como você implementar as funções para esses casos, por exemplo, tá? Eu esqueci, eu ia mostrar para vocês um dicionário. Eu mostro depois, que é coisa que vocês olham, eu gravo vídeo, eu falo na semana que vem, tá? Então tá aqui, né? Contar, percentual de aparição, né? Então, 100 vezes o número de vezes que a palavra aparece, né? Dividido, né? Pelo tamanho do texto, contando pontuação, contando tudo, né? Depois a gente vai ver que a gente tem as stop words. Stop words são palavras e acho que inclui os símbolos também, que são usados na língua, mas que não agregam muito significado ao texto, né? Então você pode remover isso também, né? Então esses resultados aqui me dizem alguma coisa, né? Mas não me dizem muito, porque eu tenho que levar em consideração tudo isso, certo? Então toda vez que aparece no inglês de, a, o, né? No português a, o, com, né? Então são palavras que elas ajudam na determinação do significado, mas contribuem muito pouco dependendo do contexto que estão, certo? O com eu não sei, né? Porque o com dá bastante. Mas aí aí a questão a regra que é determinada ali para fazer essa tokenização. Depois a gente vai ver que no NLTK ele já tem uma lista de palavras, né, que são os tokens, para fazer essa tokenização, uma lista de palavras de stop words, né, depois que eu fizer a tokenização, que é a conversão do texto nesses tokens, né, eu remover eles do meu corpus, certo? Que eu estou analisando. Aí, da mesma forma, né, eu posso passar uma posição para o text, né? Então, cada aqui embaixo dá para visualizar um pouco. Não executou? Execute. Dá para visualizar um pouco melhor. Ó, eu peguei aqui, ó, da mesma forma que a gente faz com pandas, né? Faz com vetor e tal. Eu quero da posição 16.000 a 16.700. Aqui já dá para observar, ó, que ele funciona como uma lista de tokens mesmo, né? Incluindo ó, o ponto, né? Tudo certinho na ordem que ele está escrito. Então, se eu passar uma posição para ele, ele retorna a palavra. Se eu passar a palavra,
ele retorna a posição. Se eu passar um slice, ó, posso fazer slice, né? Um intervalo, ele retorna ali, né? O slice, né? O fatiamento, aquele conjunto de palavras obedecendo o conjunto não, né? Que é uma lista, né? Uma lista obedecendo. A gente sabe que é a lista por causa do cochete, certo? E da vírgula, né? Se não tivesse vírgula, é um MBArray, por exemplo. Poderia ser um MBArray, mas não. De strings, né? Entre aspas. Mais uma funçãozinha, né? A gente pode calcular, ó, se eu passar... Então, dessa forma, né? Se eu tenho ali um conjunto de palavras, né? Eu posso calcular a frequência, né? E aí não é um conjunto, né? Como se fosse um vetor, desculpa, que o conjunto não tem repetição. Eu posso verificar, ó, fazer uma FRAC-dist, né? Verificar a frequência de distribuição, certo? Vai me retornar um dicionário nessa função FRAC-dist, certo? Que é do Python. Vai me retornar um dicionário onde eu tenho o token e a frequência que ele aparece, o número de vezes, né? O número de vezes que ele aparece. A partir daí, né, eu consigo montar meu gráfico, né, de distribuição acumulada, por exemplo, né? Que aí eu pego as chaves desse dicionário, passo as chaves, passo o... Aqui no caso ele vai pegar a df-dist keys, né? Ah, tá, que ele recebeu aqui, né? Se eu der essa frac.plot, né? Então, já calculei aqui, já fiz, montei todos os dados para minha frequência. Passo aqui as minhas chaves do dicionário, né? Que ele fornece, para fazer as legendas, né? E eu consigo montar a frequência acumulada, por exemplo, tá vendo? Das primeiras 50 palavras, se não me engano, certo? Então, mais um... Dá para montar, então eu consigo observar ali com as palavras das menos frequentes para as mais frequentes, conforme aparecendo. Posso ordenar, né? Daí por diante. Um exemplo para extrair palavras com mais de 15 letras, né? Então aqui dá para montar uma funçãozinha, né? Que não foi feita a função, né? Mas mesma coisa, ó, pego o meu text, né? Faço o conjunto dele, né? O conjunto eu estou tirando as repetições. E aí, né, eu vou fazer aqui o meu list comprehension, tá? Se eu falar list iteration, tem essa mania, porque é uma interação, mas é um list comprehension o nome, tá? Eu vou passar aqui, eu estou fazendo um list comprehension, onde eu vou percorrer, né, o meu V aqui, que é o meu conjunto aqui dos tokens, e aí eu vou retornar, né, todas as palavras que o tamanho é maior que 15, né? Então eu posso fazer isso, posso fazer essa análise, posso fazer uma análise que eu vou ver pelo tamanho e pela frequência, né? Já que eu calculo aqui, eu faço um FRAC-dist aqui, e aí eu vou ver ali pelo tamanho da palavra e pela frequência que ele ocorre. Então são as palavras maiores que 7, né? E com frequência, e que ocorrem mais de 7 vezes, né? Se eu der um printf aqui, por exemplo, em question, né? Que ele retorna um print, ó. Question ele ocorre 8 vezes, né? E ele é maior, né? 1, 2, 3, 4, tem 7, né? Tem 8, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Caracteres. Vou rodar de novo aqui, né? Ordenado. E ele está ordenado aqui por string mesmo, né? Porque a ordenação foi fora, né? Do list comprehension. Então tá aqui, question é uma das primeiras que aparece, né? Mas por ordem, porque está maiúscula, tá vendo? Ele pegou primeiro a maiúscula. A, C, E, é isso mesmo. Certo? Pegou primeiro os símbolos, aquele pegou daquele texto de abobrinha deles lá, que tem bastante coisa, palavra que não faz sentido, né? Então você tem até ali, ó, tem essa abertura de parênteses gigante no meio do texto, ele consegue pegar, né? Então isso é algo que eu teria que limpar, por exemplo, certo? Palavras que ocorrem juntas mais frequentemente no texto, né? Então se eu der um collocations, tá aquela análise que eu fiz lá em cima, né? Que eu posso pôr aqui, então, ó, Estados Unidos aparece junto, né? Fellow citizens in 4 years, então eu dou um collocation, eu pego esse conjunto, né? Que seriam o equivalente a termos compostos aí, mas nem sempre acho. One another, acho que quase sempre vai dar isso, certo? E agora, né? E a gente pode também, porque agora a gente só trabalhou com a biblioteca dele, né? E aí tem uma série, depois vocês dão uma olhada aqui no livro, no capítulo 4, se não me engano, certo? Como criar o seu próprio corpus, né? Então, no começo aqui a gente está só usando o corpus dele, mas você vê aqui, acho que em categoragem, até que
Não, processing raw text, acho que isso é aqui, ó, processar texto cru, né? Raw text. Você tem uma série de recursos ali para buscar na web, para letra de texto, para escrever. Então dá uma olhada nesse capítulo aqui, capítulo 3, para ver todos os recursos que a gente tem, né? Esse aqui é um exemplo mais simples, né? Então aqui, ó, eu tô criando um string, ó, input text. É uma avaliação aqui do Game of Thrones, certo? Aí, então beleza, ó, input text recebe string, text, né? Minha variável recebe. Então, para criar, eu simplesmente venho aqui, similar ao que eu fazia com o PD, né? Pandas.dataframe, né? Faço um text. E aí eu passo a minha variável, que é um input text. Só que aí, como eu passei uma string, né? Eu vou ter que dar um split. Então, na verdade, eu estou passando para ele uma lista, né? Uma lista de strings, né? Então, ele vai tirar todos os espaços aqui e vai transformar numa string por fornecer uma lista, né? A gente viu isso no Pandas também, faz isso, certo? E aí, mesma coisa, ó, a partir daí, ó, text.similar game, né? Então, game, ó, ele vai aparecer no mesmo contexto que song e web, né? Do texto que eu forneci aqui. Então, ele já está fazendo essas... Ele já, né, no gerar, já me fornece ali, já guarda esses resultados aí, já calcula para mim. Common context, né? Game web aparece sempre com a off, né? Então, a game off, né? A web off, né? Então, é o contexto que eles aparecem, ó, você identificou aqui, né? Procurando por game, web, concordância, né? Então, as aparições da palavra game, né? Vão aparecer aqui, ó, nesses trechos, certo? Game of Thrones, a game off, né? Game of Thrones, né? Vírgula, game off, certo? Então, aqui o basicão da NLTK, tá? A NLTK vai ter o WordNet, que é esse banco de dados léxicos. Se alguém tiver dúvida, me interrompe. Com nomes, verbos, adjetivos, advérbios agrupados em conjuntos de sinônimos cognitivos, né, que a gente chama de synsets, com cada synset representando um conceito distinto, né? Quem quiser mais informações, está aqui o link da documentação desse corpus, né? Ele é praticamente um corpus de que ele é gerado por pessoa, tem uma comunidade ali que cuida dele, da NLTK, e que gera como se fosse um dicionário, né? Então você vai gerando uma série de, como se fossem verbetes, né? Que vão identificar as palavras, e aí você vai conseguir, a partir desses tags, dessas identificações, dessa hierarquia, ele vai obedecer a uma hierarquia parecida com essa aqui, né? Que pode ser representada assim, você consegue identificar ali a similaridade entre palavras, né? Então, até agora a gente viu fazendo isso via algumas estatísticas, né? E aqui ele vai recorrer a um dicionário, certo? Uma desvantagem é justamente essa, porque esse dicionário ele tem que ser mantido, né? Tem que ser constantemente atualizado, tal. Isso é relativamente trabalhoso, não é necessariamente eficiente, né? Cada vez vai ficando maior, né? O tipo de busca, né? Você tem que ficar cuidando muito do tipo de busca, você não usa esses métodos estatísticos mais avançados, né? E algoritmos mais avançados que a gente viu lá nas duas aulas anteriores, por exemplo, né? Então, mesma coisa, ó, importa LNTK, né? Download no WordNet. Então, estou chamando aqui essa minha biblioteca, né? Esse meu corpus, certo? Então, mesma coisa, ó, se eu quiser ver um synset, né? Eu passo um verbete, né? Passo uma palavra, certo? Tipo motorcar, né? No caso aqui está em inglês. Então, wordnet.synsets motorcar. E aí ele vai me mostrar todos os synsets para motorcar. No caso de motorcar, eu tenho só um, né? E aí ele vai identificar aqui, ó, car, N, né, de nome, 01, certo? Então tem aqui. E aí, o que significa esse synset, né? O que eu consigo extrair dele, né? Então, eu tenho um conjunto de funçõezinhas dele, né, de propriedades ali de funções, que eu consigo extrair algumas informações. Então, se eu der, ó, naquele WordNet synset, né, poderia atribuir para uma variável, né, mas se eu der aqui definition, né, ó, ele já tem aqui, ó, motor vehicle if for, com 4 rodas, né, usualmente paralelas, né, com combustão, motor de combustão interna, né, então eu tenho a definição da palavra, então ele é praticamente um dicionário até aqui, né. Um exemplo, né? Exemplo de utilização, né? He needs a car to get to work. Desculpa meu inglês. E eu consigo ver o nome dele, que é esse car.n.01, por exemplo, tá?
E só para ter uma ideia, né, que essas informações aí, né, isso aqui ele vai seguir esse conjunto de regras. Então, esse aqui, ó, vai ser o meu léxico, né, minha entrada tipo sol aqui, ver, né? E aí eu vou classificar, ó, como verbo, como nome, né? E aí eu tenho ali, ó, tempo passado de si, algumas definições que vão definir. Só que ver aqui, né? Ver aqui quando é verbo, né? É tempo passado de ser, né? Essa é a definição dele. Ver aqui sol, né? Quando é nome, né? Ele vai ser a serra, né? Um instrumento de corte, né? De corte. Aquela serra lá que você fica serrando, né? Então, eles são homônimos, porém eles têm significados completamente diferentes. E aí eu consigo identificar aqui que vai ser o pulses, que eles chamam, poço, que depois a gente vai ver como que a gente acessa isso, a gente consegue também diferenciar por aqui, certo? E aí a gente vai chamar de lemas, coleção de palavras sinônimas, né? Então, a partir do momento que eu identifico esse synset, né? Esse conjunto de sinônimos, né? Então aqui vai ter o conjunto de sinônimos. Até aqui eu só identifiquei a palavra que eu forneci, né? Que chega até lá, né? Motorcar, daí por diante. E aí agora eu vou através dos lemas, né? Os lemas aqui no WordNet vai significar isso, vai ter a minha lista de sinônimos, né? Então se eu der um print aqui, ó, WordNet synset.lemas, ó, ele retorna todos os lemas para aquele para esse synset, certo? Para esse significado. Então, o Mortorcar, ele vai ter esses lemas. O que são esses lemas? São sinônimos. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 sinônimos. Como que eu acesso esses sinônimos? Ó, tá vendo que ele tá vindo aqui também, ó, como se fosse uma lista, né? Então, similar, ó. Abre e fecha, eu vou pegar o primeiro, ó, que é o car n01.car, certo? E aí ele tem a propriedade name, né? Propriedade name, ele é o carro. Então, um carro, ele é um sinônimo. No caso aí, acho que é um hipônimo, se não me engano, porque ele vai estar abaixo, né, motorcar, vai estar abaixo do motorcar, certo? Hipônimo é quando ele tem o mesmo significado, só que ele está numa hierarquia abaixo. Hiperônimo, uma hierarquia acima, e você consegue também recuperar isso, né? Para ficar mais claro, eu separei aqui, ó, então depois quem for ler, né? Então tá aqui, ó, lema recebe, pus uma variável, né? Recuperei o lema da primeira posição, que é esse car N01 car, né? Pois, ó, car N01 auto, car N01 automóvel. Vê que o nome já está aqui, de certa forma, né? Então, ele já classifica, né? E aí, se eu pegar o nome dele, né, lema.name, ele vai me retornar a mesma coisa aqui, certo? Isso aqui já mostrei, né, que é, então, explicando ali, né, como funciona essa classificação aí dos sinônimos, como que ele organiza internamente também, certo? Aqui que ele está hipônimo, né? Palavra que pertence ao mesmo campo semântico, mas com sentido mais restrito. É um vocabulário mais específico. Então, no sentido mais abaixo da árvore, né? Ele é mais específico, você define mais ali, de acordo com a palavra, né? Então, de novo, ó, vou pôr numa variável aqui o synset car N01, que é o motorhome, né? Que a gente identificou lá. Esse motorcar, desculpa, né? Que a gente identificou lá em cima, né? Os tipos de motorcar, então, né, porque são os hipônimos, né, então eu vou ter esses carros motorizados, vão ser, por exemplo, então tá aqui, ó, se eu imprimir esses tipos, né, pegar os hipônimos, então tá aqui, ó, ambulância, beat wagon, bus, cab, e de novo, ó, ele tá fornecendo, né, quando eu pego aqui, essa string de identificação, e aí todos são nome, ó, N é de nome, depois a gente vai ver um pouco melhor, né, e aí eu consigo identificar depois via esse lema, né, isso aqui ele vai gerar. Cadê o meu fora aqui, né? Posso fazer uma funçãozinha, ó, mesma coisa, ó, vou pegar aquele, deixa eu ver, para cada synset, né, que eu recuperei aqui em cima, né, do hipônimo, né, então types of motorcar, né, então eu estou trabalhando com essa variável, tá? Types of motorcar. Então, para cada synset, né, cada um desse aqui é um synset, tá vendo? Cada um desses, então para cada um desses, certo? Eu vou pegar um synset, né? Mas para cada synset, né? Para cada lema, nesse meu synset, certo? Eu vou pegar um lema. Para cada lema, eu vou pegar isso. Para cada motocar, eu vou pegar um synset. Para cada synset, eu vou dar esse for aqui, aí tem que ver a estrutura do list comprehension, né?
Para cada lema dentro desse syncet, que eu peguei desse conjunto de syncets, né? Que aí vai estar aqui dentro, né? Eu vou pegar o lema.name, né? Cada um desse aqui vai ser, então, um lema, né? Aí o lema.names, né? Bitvegan, Station Vegan, né? Que foi o que a gente fez aqui em cima, ó. Quando eu fiz aqui em cima, eu recuperei o lema, né? Então, esse syncet.lemas abre e fecha, né? Então, para cada um desse aqui, é aquilo que está fazendo lá embaixo. Eu vou pegar a propriedade name, e aí eu consigo pegar todos os hipônimos, ó. Gerei uma lista, né? Por causa do list comprehension, uma lista de todos os hipônimos para motorcar. Motorcar, né? Motorcar. Certo? Então, aí eu posso gerar aqui, ó. Daqui eu já consigo gerar um dicionário, por exemplo, se eu quiser alguns termos específicos, tá? Aqui outro exemplo, usando a palavra language, né? Então, quantos syncets eu tenho para language, né? Então, WordNet syncets language, e aí aplicando uma funçãozinha aqui, ó, porque, ó, no syncet eu vou ter, além daquelas posições, esse pós. Pós eu também não achei tradução, foi difícil achar a definição, né? Só consegui achar o exemplo, mas é pós de poses, disso aqui, tá? E aí, não de posição. E aí esses posses vão ser esses símbolos aqui, ó, V para verbo, N para nome. Isso aí tem tudo na documentação, né? A para adjetivo, ADV para advérbio, daí por diante, né? E aí eu posso montar, né, de novo. Ele não está executando. Arquivo comentário, né? Ah, bom. Certo? Então aqui, né, no caso, se eu pegar aqui language N01, ó, retornou N, por quê? Porque é um nome, né? Que é o meu lema, né? Language N01 language, né? Que eu tô vendo aqui os sinônimos para linguagem, certo? Se eu pegar um lema qualquer, né, aqui, ó, language, né? E aí eu posso listar todos os sinônimos ali desse syncet, né? Todos os significados, que eles também são agrupados da mesma forma que eu listei aqui, né? Eu posso listar e classificar. Então essa aqui é uma funçãozinha para a gente conseguir classificar. Então, o que eu fiz aqui, eu tive que fazer, né? Ele não fornece um dicionário, a gente teve que fazer um dicionário, certo? De atribuindo, ó, um D para N para nome, V para verbo, S para adjetivo. Eu poderia manter isso aqui, né? Então, ficaria. E aí, né, simplesmente eu vou lá, percorro meus syncets, né? Para language, né? Recupero lá, que eu recuperei lá em cima, né? Isso aqui é uma formatação de string, é uma forma de formatar, então eu estou esperando duas entradas que vão ser separadas por 2 pontos, né? Então, ponto format. Então, é outro recurso, só para ter um recurso mais aí para o Python. O pessoal usa bastante aí para facilitar algumas funções, certo? E aí, ó, num deles, eu vou pôr aqui, ó, nome, né? Então, ele vai recuperar no meu dicionário, ó, syncet.posts, né? Dentro desse posts, ó, eu fiz o dicionário aqui, então ele vai encontrar esse N, esse V, esse S, aí vai fazer o deparo, então eu vou imprimir o nome, né? E para cada um, né? Para cada syncet aqui, eu vou fazer uma outra, né? Uma outra interação, aqui no caso aí já é um list comprehension, onde eu vou pegar dos lemas, né? Dos significados aqui, dos sinônimos, né? Para cada lema, o nome, certo? Então, L em cada lemas, né? Vai ter um conjunto ali de significado, como se fosse um dicionário mesmo, que você abre, né? Eu vou achar o nome e aí eu imprimo. Eu vou ter esse aqui, ó, Language, Linguistic Communication, tá na mesma classificação aqui de sinônimos, né, para language, né? Tem Speak, ó, Speak Communication, Spoken, ó, no passado, Spoken Language, Voice Communique. Então aqui tem os Lyrics, Words, né? Então, e no caso aqui vieram só nomes, né? Então é algo, depois vocês dão uma olhada aí com atenção. Problemas de trabalhar com esse WordNet, né? Ele trabalha como dicionário, depende muito da lista de sinônimos, né? Vocês viram que a gente tem que ficar buscando, tem que ficar percorrendo. Você perde, nesse caso, tem que fazer trabalhar muito para ter eficiência, né? Tem que ficar pensando aqui nesses list comprehensions, por exemplo, né? E requer uma quantidade massiva de trabalho humano para a manutenção do corpus, tem que ficar sendo atualizado, né? A língua natural tem essa. Se for trabalhar com Klingon ou com élfico, né? Você monta uma vez, está resolvido. Os novos episódios do Star Trek não estão muito bons, né? Então acredito que se a comunidade não estiver muito feliz, não entra nem para o vocabulário aí deles. Pelo menos eu não gostei muito, né? Tem gente que gosta.
E não calcula, e a similaridade não é eficiente, né? Ele vai depender muito disso mesmo. Eu vou ter que ficar criando esses sim, como chama a memória? Até fugiu, né? Esses synsets, né? Esses lemas. Então eu tenho que ficar pensando. Então isso aí não é. Eu tô botando a inteligência, né, nele, né? Eu não tô inferindo muita coisa, só tô classificando e recuperando, né? Então, né, uma solução é pensar vetorialmente, tá? Aí, pessoal, eu sugiro, deixa eu ver se tem aqui, ó, hora que tiver o tópico aqui de Word Vectors, tá? Dá uma olhada nesse do GitHub, ó, notebook exemplo para entender Word Vector. Tá muito legal, tá? Ele faz aquele exemplo dos animais ali para explicar. Depois ele pega a composição das cores em RGB e aplica essa análise vetorial para exemplificar e só depois que ele vai jogar essa análise vetorial para palavras. Então tá bem didático, tá em inglês, né? Não tem outro jeito, né? Não tem como eu replicar aqui, porque é uma explicação relativamente longa, eu teria que levar umas 2 aulas, uma aula para explicar, certo? Mas está bem interessante. E nesse aqui, ó, Learn NLP no Stanford Way, né, do jeito do Stanford, também está com várias referências, ele tem um curso de referência de Stanford, bem para quem quer aprender a parte estatística. Eu vi a primeira aula só do curso, não entendi nada, o cara usou 4 lousas lá, 4 ou 5, para explicar como que é feita a Word Vector lá, né, as funções ali, bem legal, depois que ele vai aplicar na linguagem ali. Então, bem legal ali, dá uma olhada nesses 2 tópicos. Esse aqui leva para o outro, né? O cara chama Thiago, eu não sei se ele é brasileiro ou não, porque não tem muita informação dele, além da empresa. Na verdade, só ver os contatos. Os contatos também são todos digitais, então não sei nem se ele é de verdade. Mas ficou bem legal. Inclusive, esse notebook, né? Tem coisas que estão aqui. Ele está disponível no DeepNote, tá? Então, vocês procurarem ali, vocês entrarem aqui e procurar pelo tema dele, ou procurar no fórum do DeepNote, esse notebook dele está aqui. Tem vários notebooks bem legais aí no DeepNote. Eu estava dando uma olhada, vendo se eu conseguia aproveitar algo, mas não deu tempo de ver tudo, tá? Então, 2 fontes interessantes para entender esse Word Vector, né? Eu vou passar aqui rapidinho. Mas a ideia é essa, né? Suponha que eu tenho aqui uma classificação, né? Uma forma de classificar, que eu classifico animais por fofura e tamanho, né? Então eu tenho gatinho 95, isso aí é uma classificação qualitativa, né? Uma pessoal lá que tá no exemplo, né? Não tem nada muito específico, né? Então, tipo, é como você pode inclusive atualizar esse quadro, né? E aí eu posso pegar isso aqui, similar do pessoal da ciência política, da sociologia, e jogar, né? Que eles quebram em fatores, né? Pessoal que faz análise prosopográfica, né? Jogar num mapa, algo similar a um mapa perceptual. Isso aqui já está na estatística, né? Você está se aproximando da análise fatorial, né? E da análise multivariada, né? Que é a análise, que a multivariada geralmente ela é qualitativa, né? A fatorial é quantitativa, né? Mas o significado é o mesmo nesse sentido, onde eu vou quebrar, né? Eu posso quebrar uma variável em vários fatores, e aí que são esses daqui, ó, tipo fofura, tamanho, né? Pelagem, poderia quebrar em vários fatores. E aí depois eu vou fazer uma análise, né? Uma análise algébrica. Então, isso aqui é eu plotando, né? Então, linha coluna, eu vou fazer fofura por tamanho, e aí eu posso verificar, né, usando álgebra linear, a proximidade desses animais de acordo com esses fatores, né? E aí, se eu tenho, aqui é uma análise bidimensional, eu tenho só 2 fatores, mas nas ciências sociais, geralmente você tem 15 fatores, 20 fatores, então você vai fechar um negócio que visualmente fica difícil de acompanhar, mas você vai fatiando lá, né, são várias dimensões ali, você escolhe uma dimensão, né, e aí você consegue ver você calcula algebricamente a proximidade, né, dessas ou dos fatores, né, dá para você também fazer a proximidade dos fatores ou a proximidade desses elementos, né, no caso aqui dos animais, né, e aí depois você pode, inclusive, ir fatiando e escolher, não, eles são próximos ali na minha visualização 3D ou no meu 7D, né? E aí eu quero ver com quais dimensões eles se aproximam, né? Então, a análise multifatorial ele tem essa característica. Você não leva em conta só o tamanho do animal, aqui no caso, para exemplificar, ou só a fofura. É por tamanho e por fofura. Então, se você olhar por tamanho e por fofura, o panda ele está muito mais próximo da capivara do que do gatinho, né? Ou do cachorrinho.
certo? Então, um panda ele é um animal mais próximo da capivara, mas justamente porque eu estou considerando o tamanho, né? Eu teria que ver outros fatores para fazer essa separação. E aí a gente pode fazer por similaridade, né? O word vector. E aí o que importa para a gente é isso. Como que eu vou fazer aquela similaridade da mesma forma que eu estou fazendo ali em cima ali com as palavras da NLTK, que ele faz 1 a 1, né? E agora não é 1 a 1. Todos os elementos, eles interferem. Essa é a ideia da análise fatorial. A existência de um panda aqui e das características do panda interferem no posicionamento, que aqui está mais simples, né? Conforme eu vou adicionando fatores, ele vai interferir no posicionamento desses outros animais. Então, dentro desse conjunto de animais aqui, né? Nessa minha população aqui de animais, considerando essas características, eu posso dizer, ó, que a galinha, ela tá para o gatinho, assim como a tarântula tá para o hamster, certo? Porque eles têm a mesma distância um do outro. Então, eles têm uma certa similaridade aqui. Eu posso conseguir inferir algumas coisas. Depois a gente vai ver que a gente consegue fazer isso com a palavra rei e rainha, por exemplo. Homem e mulher é um dos exemplos, inclusive desse texto aí, mas usa em quase todos os livros. Tá? Então isso aqui é uma soluções. E aí isso aí vai ser feito tudo usando funções algébricas, né? Cadê? Tá aqui, né? Ele tem até implementado aqui, eu não botei, porque ó, já é 6,5, não cheguei nem na metade. Eu vou ter que encurtar ou correr, certo? Mas aqui ele tem as funções, ó, de cálculo de distância, né? Então, quem estudou álgebra aí lembra, né? A diferença dos quadrados mais a diferença do quadrado do eixo, né? A raiz quadrada, né? Se não me engano, é a raiz quadrada da diferença, né? Da diferença desses pontos, certo? Isso aqui é o cálculo da distância. E aí tem uma série de outros, e ele vai usar isso para cor. Que aí, se você jogar a cor em 3 dimensões, usar os 3 fatores lá, RGB, né? E aplicar essas funções algébricas, você consegue depois ver subtrair cor, por exemplo, falar que se você tirar só por esse posicionamento no mapa, se você tirar o azul do purple, ele vira vermelho, eu não lembro agora. Tem lá o exemplo, depois vocês olham, né? E isso você está fazendo só matematicamente, você não está batendo o olho na cor. É bem legal, eu recomendo ali, gostei bastante. Felizmente, não. Depois dá para a gente ver se dá para fazer alguma coisa para a aula que vem, né? E aí, o que interessa para a gente, né, que é a solução para o WordNet, é o Word Vectors. Pessoal, falta 5 minutos para acabar, mesma coisa de sempre, tá? Quem precisar sair, fica à vontade, né? Você tendo clicado ali no mudo, você está com a presença, a aula está sendo gravada, né? Vai ser disponibilizada. Então, daqui 4 minutos podem ficar à vontade. E se alguém tiver que sair, quiser levantar algo, né? E aí eu continuo um pouco, acho que não vou muito mais longe, não, ficar uns 20 minutos no máximo. Mesmo porque senão vai acumular muita informação, né? E aí quem quiser levantar algo, tiver que sair, pode interromper aí, fala, e a gente tem mais uma aula semana que vem, tá? Aí, né, chegar aqui no meu Word Vectors, né? Então, o que é, né? Uma representação de palavras é uma forma de representação de palavras pelo seu contexto, né? Então, proximidade. Então, isso aqui eu estou contextualizando o animal, né? Certo? Então, da mesma forma, eu vou contextualizar a palavra, eu vou pegar uma palavra e vou jogar num desses sisteminhas aí, num desses gráficos, né? É como se eu estivesse fazendo esse mapa. A gente chama de mapa perceptual, na verdade a gente não vai fazer isso para palavra necessariamente, mas a gente tem meios, né? Que é justamente onde a gente consegue analisar visualmente, né? Esse mapa eu consigo visualmente, eu posso fazer isso algebricamente, mas visualmente eu consigo montar clusters, tá vendo? Ó, cavalo, golfinho, panda bear e capivara, eles têm um cluster, né? Mas aí qual que é o aí depois que eu vou pensar no significado desse cluster, dado os fatores, inclusive eu consigo só visualmente aqui já começar a pensar em outros fatores, né? Não sei, ó, animal aquático aqui não entra, né? Dá para ir pensando, porque justamente é só tamanho e fofura, né? Cavalo não é fofo, né? Cavalo é tudo bem. Fiquei curioso. Não é fofo não, por causa da... Ah, tá, porque ninguém é fofo, capivara, verdade. Tudo bem. Ah, dá para ver por aqui, né? Na verdade, a capivara... Ah, capivara é um pouquinho, vai. Voltando, né? Desculpa. Analogamente, podemos aplicar para textos, né? Então, a ideia é essa.
para textos, identificando os contextos similares, né? Analisando a distribuição do contexto. Então, ó, uma forma de visualizar aqui, ó, dado esses 4 frases aqui, ó, it was really cold yesterday. E aí, pessoal, desculpa usar em inglês, eu pretendo na próxima versão do curso fazer em português tudo, né? Isso é uma questão, né? Tem muita pesquisa, se vocês forem na USP aqui, na UFSCar, na Unicamp, nas universidades, né? Muita pesquisa que o trabalho dos caras é justamente montar esses corpos, né? WordNet, montar... Isso aqui, inclusive, você tem corpos dessas análises vetoriais. Eles rodam isso aí num conjunto gigante de textos, né? Por exemplo, pegar o Wikipedia, né? Roda, gera e armazena. Então, você não precisa ficar calculando toda hora, porque é um conjunto muito grande de dados, né? O cálculo fica muito grande, o armazenamento não é tão grande, vocês vão ver por quê, né? Então, por exemplo, essas frases aqui, ó, it was really cold yesterday, it will be really warm today, though. Daí por diante, né? Se eu quebrar aqui, ó, as palavras cold, warm, hot e cool, né? Se eu olhar aqui, elas são similares, né? Mas como que eu determino a similaridade aqui, né? Elas sempre vêm, né? Ó, depois, sempre não, né? Elas vão vir sempre, aqui no caso sempre, né? Que eu tô olhando só esse conjunto aqui, ó. Depois do really, seguido de uma data, tá vendo? Do yesterday, today, tomorrow, Thursday. Então, através dessa análise, pensando no imediatamente anterior e no posterior, e aí identificando, né, que yesterday, today, tomorrow e Tuesday, né, não lembro, tem uma similaridade entre elas, são como se fossem sinônimos ali, né, são hipônimos, né, estão abaixo de dias e depois de dias da semana, num caso, né, na verdade não dias da semana, mas dias mesmo, né? Eu consigo determinar que cold, warm, hot e cool são similares, né? E aí, como que eu posso representar isso? Eu posso fazer uma planilha, né? Isso aqui é só para representar, claro que por isso que a gente vai usar o Python, né? Para facilitar a nossa vida, né? Eu posso montar uma planilha onde eu vou ter o termo, todas as combinações de termos imediatamente anteriores e posteriores. Então, o que eu faço? Eu pego 2 a 2 aqui, ó, 3 a 3, vai, para ser mais exato. Pego 3 a 3 e tiro do meio. Pego 3 a 3, tiro do meio. 3 a 3, tiro do meio. Aqui não precisa, né? 3 a 3, tiro do meio, né? Vou tirando. E aí eu monto todos, né? Então, todos aqui, ó. Start, was, it, the, was, best, the, off, né? Ponho todos aqui, né? Nas colunas. E todas as palavras, né? It was, the best, of, times, worst, né? E aí faço uma classificação também ali, né? Que ele foi feita uma classificação para determinar quais palavras entram aqui ou não, né? Porque eu quero as palavras que... Quero identificar justamente esse conjunto. Agora eu não lembro como que ele determinou, se essa tá... Ah, não, é que aqui está cortado no meio, desculpa. Eu vou pegar todas as palavras e com todas essas combinações. E aí eu ponho as frequências, tá vendo? É assim que, inclusive, a análise multivariada, análise fatorial é feita de forma similar. Eu pego 1 a 1 aqui, né? É porque ali, como era numérico, né? Isso aqui é uma análise fatorial. Como é numérico, eu consigo, né? Eu consigo determinar numericamente esses fatores. Eu dei valores, né? Mas quando eu não tenho isso, eu tenho palavras que eu não tenho nem o significado determinado ainda, né? Então eu faço aqui, eu tenho que fazer esse depara, né? E aí eu tenho que pegar determinar, né? Um atributo, como que é aqui uma categoria, né? Uma categoria para classificar essas palavras. No caso aqui eu estou categorizando justamente por esse intervalo aqui, ó. Palavra que vem antes, palavra que vem depois, pego a frequência, né? E aí agora eu consigo, por exemplo, né? Se eu observar, ó, eu não tenho nenhum significado atribuído tanto para best como para worst nessa minha análise, mas eu consigo agora já ver, né? De certa forma, ó, estatisticamente, né? Não chega a ser estatístico, mas comparando aqui, né? A frequência, vetorialmente, né? Esse é o word vector, tá vendo? Se eu comparar o word vector para best, ele é idêntico do word vector para worst, tá vendo? Ó, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, né? Se eu pegar o best aqui, ó, acho que apareceu aí, né? Se eu pegar, ó, o best aqui e comparar com a última linha lá, com o worst, ó, são quase idênticos ou idênticos, ó, e idênticos. Então, daí eu posso inferir aqui que eles estão no mesmo contexto. Se eu fizer isso o suficiente, né, com corpos muito grande, eu sei que best está selecionado com worst, por exemplo.
certo? Mesmo sem saber o significado. Eu não sei que eles são opostos, né? E aí eu vou tirar, né, de outras formas aí esses significados, mas eu já consigo fazer isso. E aí lá na frente, né, já vou pular para essa parte aqui, depois eu volto, né? Eu posso fazer uma operação similar a essa, ó, onde eu pego a palavra rei, certo? E quero comparar com a palavra mulher, certo? Então, rei tá para mulher, né? Rei tá para homem. Então, mulher tá para quê, certo? Isso aqui é feito estatisticamente. Se eu comparar rei e tirar a característica de homem e colocar a característica de mulher, o que ele se torna, né? E aí, via essa análise, ele consegue inferir que se eu comparar, se eu tirar, que aquele a gente fez com uma função, não tá uma função, ó. Se eu mantiver rei e mulher e tirar homem, né? Ele acha que é queen com 0,6, né? Esqueci qual que é o nome dessa variável, de proximidade, similaridade. Ele tem 0,6, né? Mulher tem 0,6 de proximidade em relação a Queen, né? Desculpa, Queen tem 0,6 de proximidade, a palavra mais próxima, né, de mulher, considerando o rei e tirando o homem, né? Se eu tirar aqui esse result 0, ó, deixa eu ver aqui. Cadê? Pois aí vocês olhem lá embaixo, a gente vai voltar aqui depois. Se eu tirar aqui, ó, para mostrar todos os resultados, ó, ele vai... Ah, não vai dar certo aqui. Ah, tá. Não vai dar certo porque eu não dei o Enter. Vai demorar aqui. Vai demorar. É bom que eu já vou rodando aqui. Depois eu mostro. Isso aqui é uma biblioteca, pessoal, para fazer Word Vectors, né? Para fazer essa análise. Chama Gensim, certo? Então é uma biblioteca que você consegue pegar um corpus, né? Ela tem um conjunto de corpus. No caso aqui a gente pegou o corpus dos primeiros 100 milhões de bytes da Wikipédia, certo? E gerou aquela tabela, o equivalente àquela tabela, certo? Aí com aquela tabela, né? Eu consigo, só com aquelas análises ali vetoriais, né? Eu consigo fazer essas inferências. Que agora ele vai levar uns 3 minutos para gerar, tá vendo? Demora um pouquinho, porque é muito termo. Aí quando ele acabar aqui, e aí eu consigo ver, né? Dado uma palavra, eu consigo ver, dado 2 palavras, por exemplo, a similaridade delas nesse contexto, tá? É um exemplo de uso. De volta aqui. Esqueci que eu tinha que dar Enter para poder continuar. Eu acho que já está tarde, pessoal. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou mostrar, acabar isso aqui, então. Certo? E aí eu só vou falar rapidinho dos exemplos, e aí qualquer coisa eu vou conversar com o Rafael e a gente combina a aula que vem como fazer. Eu não sei se vocês acharam muito devagar, né? Ou eu tentei não jogar muito conceito de uma vez, mas a partir de agora eu vou pedir para vocês vão olharem essa pasta 9 aqui, PLN, olhar esse aqui, dar uma batidinha de olho ali no olho, no livro, né? Nos PDFs, nas páginas, para ver o que vocês entendem, tá? Mas só para fechar, então, né? Qual que é a característica aqui desse apanhado aqui que eu estou construindo esses word vectors, né? Nessa estrutura que eu montei, né? Ele gera uma grande quantidade de células com 0, né? Observa que tem muita palavra, ó, muito token, que ela não tem posicionamento, ela não tem lugar na frase, né? Então, daí que a gente já toma, né? Já toma uma lição aqui que a gente vai ter, né, principalmente da álgebra linear e de estrutura de dados, né, ou de complexidade de algoritmos, né, a gente vai ter que fazer uma redução dimensional aqui, certo? Uma das reduções dimensionais, né, a gente gera só matriz esparsa, né? Não sei se vocês lembram matriz esparsa, onde eu só vou ter armazenado, na verdade, as posições que estão preenchidas, né? Então eu já ganho, ó, se eu pegar aqui, eu tenho uma quantidade gigante, né, de informação, só que a quantidade de dados, ó, para cada linha, ó, um só aqui, né? 2 aqui, né? Então é bem menor, né? Proporcionalmente falando. Então eu guardo isso aqui, eu só vou guardar isso aqui numa estrutura onde ele só vai armazenar esse dado. Mas ele consegue, né? Ele sabe que esse dado que não está armazenado é 0, certo? Isso aí vai impactar, inclusive tem um exemplo aqui na hora se você quiser representar essa informação, porque
matriz esparsa, você tem que atribuir 0 para mostrar. Então, você tem que usar funções que consideram, né, que essa matriz aqui ela não está preenchida nessas posições, certo? Inclusive, ela é uma estrutura completamente diferente também. Os parâmetros para a determinação do contexto podem variar, por exemplo, em vez de pegarmos as palavras imediatamente anteriores e posteriores, né, eu posso usar outros parâmetros, né? Eu posso pegar 2 para trás, 2 para frente. Eu posso aumentar aqui esse range, né, que a gente chamou aqui de... não escrevi aqui, né? Janela, né? Eu posso aumentar essa janela, né? Antes e depois, essa janela no meu termo que eu estou pesquisando, né? Dependendo. Então, eu tenho uma série de parâmetros que eu posso mudar na construção dessa janela. E aí, a minha função que vai dizer isso, a biblioteca que eu estou usando, tem bastante coisa implementada, né? Aqui um exemplo de um word vector, né? Para palavra medium, né? Tá vendo as informações, que como ele é armazenado, ó, aparentemente é um NumPy array também, internamente, né? Que é para ocupar menos espaço. E aí a gente tem esse algoritmo que é o word2vec, né? Isso aqui é uma análise vetorial, né, nessa linha aqui, né? Só que aí o word2vector vai considerar, né? Isso aí é a base para eu começar a implementar algoritmos um pouco mais elaborados, um pouco mais eficientes, né? Então, o word2vec é uma técnica para processamento. Eu vou parar de clicar aqui que toda vez abre, né? Técnica para processamento de linguagem natural. O algoritmo word2vec usa um modelo de rede neural, né? Então já está usando algo mais avançado aí para construção, não simplesmente separando os vetores, calculando uma frequência, né? Para aprender essa associação de palavras a partir de um grande corpo de textos, né? Então já vai entrar machine learning, provavelmente, né? Uma vez treinado, esse modelo pode detectar, né? Você treinou, você gera a matriz, pode detectar palavras sinônimas ou sugerir palavras adicionais para uma frase parcial, né? Então ele tem essa inteligência, né? Você pode inserir palavras novas, quando ele busca, ele se atualiza, né? Você pode botar esse tipo de funcionalidade, de repente, dentro de como está implementado o seu algoritmo, né? Um grande corpus de textos, representa cada palavra por um vetor n-dimensional, né? A gente mostrou lá em cima, depois de calculado, cada palavra vai ter ali o seu P, como se fosse um peso, né? Para cada posição no texto, define uma palavra central e palavras de contexto. Utiliza a similaridade entre vetores para calcular a probabilidade de um contexto dado uma palavra central. Repete e ajusta o word vector para maximizar essa possibilidade. Então, é um algoritmo que ele vai se alterando, ele vai aprendendo, né? Então, você não fornece só aquele texto, conforme você vai trabalhando com ele, ele vai aprendendo, você pode ensinar mais para ele, você vai atualizando a sua matriz, tá? Aí, passar rapidinho aqui, vamos ver se tem algum conceito que vale a pena falar. Aqui tem um outro exemplo, né? Usando, né, word vectors, né, um algoritmo similar aí, usando, na verdade, essa ideia de word vector, né, não é necessariamente o algoritmo word2vec, né, se não me engano porque depois você vai usar sklearn ali, tá faltando só isso aqui, se não me engano. Então, aqui é um exemplo de implementação, se eu quiser implementar, porque lá embaixo eu usei o Gensim, né, então já que eu mostrei o Gensim lá embaixo, vamos acabar aquela demonstração, certo? Então, tem essa biblioteca, né, do Python para modelagem, indexação de documentos, recuperação de similaridade com grandes quantidades de corpos, né? Então, tá aqui a documentação, né, dele. Então, mesma coisa, ó, install Gensim, não vou dar Enter de novo, senão ele vai demorar, não tá dando tempo aqui, certo? Então, ó, mesma coisa, ó, import Gensim Downloader, eu vou baixar a API dele, né, eu vou pegar o word2vec, então é o algoritmo word2vec, certo? E aí, ó, dessa biblioteca dele aqui que eu baixei, dessa API, eu vou usar esse text8, que é justamente os primeiros 100 milhões de verbetes, né, de bytes, tá milhão, né, 100 mil só, não, 100 milhões, de bytes, né, da Wikipédia, os 100 milhões primeiros bytes, né. E aí eu vou rodar esse algoritmo para gerar o meu corpus, né? Vou passar esse corpus aqui, desculpa, para gerar meu word vectors, né? Fazendo isso, a partir daqui eu já consigo, ó. Ele vai atribuir, né? Aqui é o word vector, o resultado disso aqui, certo? Eu estou instanciando um word vector. E aí, vamos ver, ele conseguiu? Ele conseguiu. Agora sim, tá vendo? Então, dado uma palavra, por exemplo, soccer, né?
eu consigo, só pela análise, isso aqui não foi foi calculado agora, né, enquanto a gente estava conversando, foi montado agora, eu consigo, através dos textos do Wikipedia ali, da análise dos 100 primeiros 100 milhões, né, dos primeiros 100 milhões primeiros, 100 milhões primeiros bytes, né, é isso mesmo, certo? Eu consigo associar, ó, com 0,8 ó, de proximidade, né, o basquetebol é mais próximo do soccer, né, no contexto que eles estão ali no Wikipedia. Depois o hóquei, voleibol, tênis, handball, ó, só deu esportes aqui, ó. Depois, por último, ó, até que bateu bem, ó, o wrestling, né, o wrestling, que é luta livre, tá lá embaixo. Futebol, né, engraçado, né, mas também, ó, por muito ou pouco, ele tá mais longe do soccer, mas a gente tá falando em inglês, né, inglês, provavelmente é a Wikipédia americana, né. Então, futebol para eles não é com o pé, né? Futebol para eles é aquele com a mão ali. Que se aproxima do rugby, né? E o softball, se não me engano, é o beisebol, né? Feminino, se não me engano. Não tenho certeza. Tá? Eu posso ver os que não combinam, passar uma lista, né? Uma string. Na verdade, uma lista, ó. Então, passei uma string com um conjunto de palavras, ó. Soccer, tênis, basquetebol, bottle, né? Então, 3 esportes e uma garrafa, né? E aí eu dei um split para gerar a lista, então ele aceita uma lista, e aí ele vai me dizer qual que não é, que é a garrafa, né? A garrafa não está nesse grupo também, ele vai buscar ali no WordVer, da forma similar que a gente fez com Worst Better, né? Melhor e pior lá em cima, ele vai achar que garrafa não está no mesmo contexto que esses esportes aqui, que é tênis, basquete e futebol, né? Aí aquele que eu estava explicando, né, que eu achei que ia estar aberto, que estava fechado, que eu posso também, né, dada a palavra king, a palavra homem e a palavra, né, rei, homem e mulher, né, eu consigo com essas três inferir que mulher, né, se eu considerar no mesmo contexto que rei, mulher é rainha, né, no mesmo contexto que rei e homem. Então ele consegue fazer, isso é uma conta como se fosse uma conta aritmética mesmo. Então eu venho aqui, ó, most similar, né, mais similar, eu digo que homem e mulher positivo, né? Eu vou comparar esses em relação, né? Esses se mantém, só que eu vou tirar homem dessa equação, né? Homem não vai entrar nessa equação. Então, se eu considerar mulher e rei sem homem, né? O mais próximo vai ser rainha, né? Se eu tirar aqui, agora vai dar certo? Certo? Não, não vai dar certo. Era para dar certo. Ah, porque tem o format, né? Opa, droga. Volta lá. Dê Ctrl Z aqui, ele... Lá embaixo eu consigo fazer, pessoal, aqui para não mexer nesse format, que é meio chatinho. Eu consigo, mas não quero fazer, não. Faço aqui no de baixo, que é melhor, vou mexer nessa função, né? Aí, a partir dessa lógica, aqui tá vendo o resultado desse most similar, eu pus uma variável chamada result, né? E aí eu mandei imprimir essa variável aqui, né? O primeiro resultado, né, dessa variável. Mas se a gente olhar, né, esse most similar, ele me retorna ó, um conjunto grande aqui, ó, de palavras similares. Então, se eu jogar lá embaixo, né, a gente montou uma funçãozinha aqui, certo? Então, isso aqui é a montagem de uma funçãozinha, ó, que eu vou passar 3 parâmetros. O primeiro e o segundo são, por exemplo, rei e homem, né? O terceiro é o que eu quero, a partir dele, né, inferir, tirando o segundo parâmetro. Então, ó, positive yx2, né? yx2, né? Então, rainha e rei, né? Negative x1. Então, é só uma funçãozinha. E aí eu retorno, né? Vou retornar só o significado dela aqui, sem essa similaridade aqui, certo? Então, por isso que eu pego o primeiro, né? A primeira posição. Aí a gente vai ver aqui, ó. Eu vou até fazer para ficar mais fácil, né? Faltou dar Enter aqui, né? Então, se eu mostrar só esse resultado aqui, né? A célula da matriz é América, né? Se eu mostrar, se eu tirar esse 00 daqui, eu consigo, né? Verificar aqui que Brasil está para Brasília, né? Então, se eu tirar Brasil de Brasília, né? E botar América, o primeiro é American, depois é Indian, depois Carolina, África, Nanuque, né? Então vai descendo aqui pelo Wikipedia, é essa ordem de similaridade se eu puser América e comparar com o Brasil e tirar com Brasília, né? Brasil. Então Brasília tá para Brasil, né? Brasil tá para Brasília, assim como American tá para América, né? América tá para América, né?
Essa que é a ideia. Então, aí conseguiu também, né? E ele dá outras sugestões, né? Então, Brasil, América é a mesma coisa, né? Testa para Europa, Espanha, né? Espanha vai estar para europeu, né? Tá para Europa, assim como Spanish, né? Tá para Espanha, espanhol, né? Espanhol, isso. Então eu consigo. Se eu tirar ali de novo, né? Ele vai me dar ali um conjunto de, vamos ver o que, né? Tá vendo? De línguas, né? Aparentemente português, ó, mas nem tudo, ó. Portugal, Melilla, French, né? Francês, França, país, então ali já vai perdendo, né? Porque ele não tá vendo não foi atribuído significado para ele, né? Eu só tô olhando essa proximidade matematicamente, né? Eu não tô atribuindo valor na construção do meu algoritmo, que eu vou por meio da definição desses fatores, né? Dessas categorias, que aí sim, né, eu acabo ali embutindo esse significado. Mas o que é armazenado é só uma matriz, né, que ele vai medir aquela frequência, né, o posicionamento, de certa forma, onde eu consigo plotar o posicionamento no meu espaço ali, né, e esse espaço pode ser N, né, 2D, 3D, 4D, 100, né, então geralmente é um espaço muito grande. E aí tem uma série de análises que a gente consegue fazer. Dado a hora, deixa eu ver se compensa falar só de... E voltando aqui, né? Então, como que eu implemento esse Word Vector agora, um mais simplificado, né? Só vou falar aqui, ó, que aqui eu estou usando, por exemplo, o Stop Words, né? Então, aqui é um exemplo que eu peguei também, né, desse blogzinho aqui, a Towards Data Science, né? Que ele faz a análise do discurso. Eu não sou fã de Friends, né? Mas muita gente né? Ele faz a análise do discurso do Chandler, né? No casamento da Mônica com é o Joey, né? Que é o Tibriani, né? O Joey. O discurso do Joey, né? No casamento do Chandler com a Mônica, né? E é um discurso extremamente repetitivo, né? Então ele começa a repetir. É engraçado. Procura no YouTube. Essa parte é engraçada, né? Que ele faz um discurso que é só have. Ele só usa os termos que, teoricamente, você tem que usar, né? Como se fizesse um gerador de besterol. Having, giving, sharing, receiving. Vai repetindo, né? E aí tem duas partes desse discurso, né? Então eu gerei aqui, ó. Gerei o string, né, com esse discurso. Aí, na verdade, eu não, né? Foi o blogzinho ali. E aí eu vou ter que começar a limpar. Eu tenho que transformar isso aqui, vou colocar num data frame, né? Botar num data frame, gerar, né? Os tokens, eliminar. É bem legal esse exemplo, porque vai jogando todos os conceitos. Eliminar os stop words, que são aquelas palavras que não agregam tanto significado. Aí eu vou fazer aquela normalização, e só depois disso que eu tiver o meu corpus ali foi tratado e eu tenho esse conjunto criado, só depois disso que eu vou fazer é criar os meus word vectors, né? Só com essas palavras que realmente fazem sentido. Senão eu vou ter uma repetição muito grande aqui, né? No caso dele, como está numa linguagem muito ruim, né? Está uma linguagem do Joey, né? Uma linguagem que não necessariamente ruim, né? Mas não é a linguagem que a gente costuma conversar, né? Eu vou acabar inferindo do texto dele, eu acabo tendo algumas inferências que não são equivalentes à forma como a gente conversa normalmente, né? Tem até se eu achar esse vídeo é interessante, porque a linguagem de filmes e séries não é a mesma linguagem que a gente conversa, né? Então, quando a pessoa que é muito viciada em série, acaba copiando a série, sai muito pouco natural, né? Séries e filmes é uma linguagem para causar impacto, né? Para trazer emoção, para causar impacto. Então, quando você imita aquilo lá, ela fica bem esquisito na vida real. A conversa na vida real tem o né, tem a gaguejada, né? A gente para, a tonalidade é diferente, né? Então tem isso também. Se a gente pegar, né, aquela série Archer aí, se observar como o Archer conversa, ele conversa exatamente como as pessoas conversam nas séries dos anos 80. E aí não encaixa, ele não consegue estabelecer diálogo com ninguém, certo? Porque não é uma forma natural, embora ele esteja transmitindo informação, né? Se pegar a estrutura está correta, as informações estão ali, você não consegue estabelecer comunicação. E é uma característica da linguagem natural, né? Da nossa linguagem. Então, isso aqui, de certa forma, é isso aqui que a gente trata aqui, né? Quando vai tirar os stop words, não stop words, mas quando vai tirar
quando começa a tirar essas repetições excessivas, né? Daí por diante. Quando a gente normaliza, é justamente extrair o significado fora essa repetição aí, que não é necessariamente real, né? Então aqui, ó, são as bibliotecas que eu preciso para fazer o equivalente, né? Um pouquinho ao que a gente viu lá na Gensim, né? Então eu vou precisar da NLTK, né? O tokenizing, né? Para gerar os tokens, o STEAM, né? Para fazer a alemanização, né? Pegar aquelas unidades, né? De palavras. O corpus, né? Que eu pego, ele tem um corpus, né? Ele tem como se fosse um dicionário de stop words dessas palavras. Parece que tem muita análise hoje, mas aí eu estou precisando me atualizar um pouco, que eles não estão mais tirando essas stop words, né? Parece que teve algum impacto aí, não sei se tem a ver com o Twitter, né? Com a análise de discurso, mas eles estão considerando que tirar stop word não é tão positivo, né? Mas de qualquer forma está aqui o recurso, em alguns casos sim é usado, né? E o sklearn aqui, esse TF-ID DF Vectorizer, né? Que eu vou pegar, né? Eu vou falar, eu estou fazendo uma análise, um processamento de texto e ele é essa função aqui, né? Essa classe, né? Esse módulo que vai gerar os meus vetores, tá? E aí rapidão aqui, ó, eu gero, ó, um data frame com aquelas partes, né? Ó, parte 1 e parte 2 são duas strings. Aí eu pus uma coluna só para identificar, para a gente visualizar. Depois a gente pode consultar ela, né? Então eu vou ter duas linhas com as duas falas do Joy, certo? Aí depois, né, eu vou fazer aqui a tokenização, né? Então esse regexp tokenizer, né? E aí dá uma olhada nesse livro. Cliquei sem querer. Nesse livro aqui, ó, do de Stanford, né? Essa parte de expressão regular e normalização, né? Que aí vai ter essa ideia de expressão regular. Que estou eliminando daqui tudo que não é palavra, né? Então aqui é como eu elimino tudo que não é palavra, né? Isso é muito usado. Você vai baixar da internet, você tem que tirar tudo aquilo que não tem significado para o seu texto, certo? E agora sim, né? Eu vou aqui e vou tokenizar, né? As minhas partes, certo? Vou criar os meus tokens, tá? Então aqui é um exemplo, né? Alguém falou alguma coisa, Thiago? Eu preciso me retirar, tá bom? Dá licença. Tudo bem. Legal. Ô, Thiago. Obrigado. É o Sérgio? Tá, o ok. Eu que agradeço, Cocão. Tá sendo gravado, hein? Fica tranquilo. Tá, joia. Obrigado. Tchau. Desculpa passar da hora. E aqui eu só estou demonstrando, tá vendo? Usando esse tokenizer aqui, né? Eu gerei, ó, esse tokenizer aqui, ó. Eu estou passando a regra, né? A regra aqui vai ser só palavras, né? Que é isso aqui, ó, /W. Então, quem já viu a expressão regular, né? W mais é uma ou mais palavras, né? Olha lá, para quem estudou LFA aí, ó, deve estar feliz, acho, espero. Então, né, passei a regra e agora, por exemplo, se eu aplicar no meu texto aqui, ó, tokenizing parte 1, imprimir, então, aqui meus tokens. Eu vou ter, então, daquele conjunto, né, não sei se eu fiz a conta aqui a gente não fez, mas só que eu vou ter, ó, 66 palavras. Então, tirei tudo que não é palavra, né, gerei aqui. Então, 66 palavras, tira todo o resto. Só que aqui eu ainda tenho, acho que repetição. Eu acho que não sei se tem repetição. Acho que tem repetição e tem aquela questão do verbo. Eu vou ter share e sharing, né? Give e giving, né? Por exemplo. Então, eu tenho que tirar isso. Então, como que eu tiro isso? Usando stemming e lemanização, que é uma técnica para normalização de texto e de forma a obter a raiz da palavra, né? Então, aqui tem a definição em inglês ali da documentação, mas o resumo, né, é que ela utiliza regras o STEAM utiliza regras pré-definidas para transformar a palavra em um STEAM, né, essa unidade, então vou ter um conjunto de regras pré-definidas. O lemmatization, ele utiliza bibliotecas léxicas, né, e de contexto para deixar o lema. Esse lema é em forma de dicionário, então se eu usar lemmatization, eu sempre vou ter uma palavra válida para aquele termo. Se eu usar aqui o STEAM, se não tiver uma regra que obedece, eu não vou gerar, certo? Então tem aqui uma explicação mais detalhada. Isso aqui, né, vai impactar por exemplo, na velocidade, na quantidade de dados que eu reservo, no tipo, né, de lema que eu vou gerar. Então vai ter esse impacto, mas vai ter um impacto grande na velocidade. Se vocês forem nesse link aqui, tá aqui inclusive, ó, esse link aqui tem umas comparações em relação a isso, usando, se não me engano, são 3 bibliotecas para gerar isso aqui, né? E tem umas comparações desses três métodos, né? Para gerar.
Aí a normalização, né? Então aqui, ó, depois vocês dão uma olhada, ó. Então, ó, do Steam, né? Vou fazer o WordNet Lemantizer, né? Vou usar esse aqui, certo? Para gerar. Aí o Lemantizer, né? Minha variável recebe, né? A instância. E aí eu aplico, né? Para cada token aqui. E aí eu vou aplicar só para verbo, né? Que eu quero sumir. O given vira give, né? O IM vira bi, né? Então eu quero eliminar aqui. Ainda continuou com 66, certo? Porque ele já eliminou lá atrás, acho que no regex. Então, após essa lemantização, eu continuei com 66, mas eu dei uma uniformizada, né? Então agora eu tinha give, giving, né? Agora eu tenho give e give, tá? Ele manteve com repetição. Depois a gente verifica isso, pessoal. Ah, não, desculpa, ó, manteve, ó, mas, por exemplo, ele não tirou o as, ó, a repetição do as, tá vendo? Por exemplo, porque eu só apliquei para verbo, certo? Aí eu elimino as stop words, por isso que a gente não tirou lá, foi para ser mais ágil, porque eu já vou eliminar esse tipo de palavra, né? Então, stop words é uma biblioteca, né? Então, eu vou importar o stop words, vou, né? Aqui eu só estou mostrando ó, as primeiros 5 stop words, ó, I, me, my, myself, we, então vai ter pronomes. Por exemplo, eu tenho um conjunto de 179 stop words no inglês, meu texto é em inglês, certo? E aí eu faço um list comprehension justamente para percorrer os meus lemas, né? Percorrer isso aqui. E para cada vez que eu encontrar essa stop word, eu vou eliminar. Na verdade, toda vez que eu não encontrar esse termo aqui, essa palavra dentro disso aqui, né? Desse stop words aqui, aí eu não considero, eu só vou considerar o que não foi encontrado. É isso que ele está falando, ó, not in, né? Nas palavras que estão lá em inglês, certo? Então aqui eu eliminei stop words, agora sim eu melhorei, eu tenho 26 palavras, certo? Aí, pessoal, agora acho que aqui fazendo a frequência deles, ó, essas palavras, isso aqui é só uma análise, ó. Então, para cada outro list comprehension, só que ele vai retornar um dicionário, tá vendo que vai retornar a palavra e, né, já que eu tenho um dicionário, a quantidade, né, keywords.count, na verdade não é um dicionário, né, vai ser uma lista. Eu vou retornar a contagem aqui das palavras, ó. Então eu consigo ver, ó, especial tem um sobre essas palavras aqui, tá vendo? Love, base, Monica, well. E aí é a parte onde eu vou deixar para a aula que vem. Ou se o Rafael quiser explicar um pouco, mas acho que não precisa, porque já estamos a 1h30, né? A gente usa o sklearn aqui justamente, esse count vector, né? Eu vou passar para ele essa pré-processamento que eu fiz no meu texto, certo? Que está aqui nas minhas keywords, né? Essas keywords vou passar aqui e vou gerar, né? Tem uma série aqui de funções, ó, count vectorizer, né? Eu estou gerando, né? Estou instanciando o meu vetorizador, né? E vou, né, aplicar ele aqui, ó. Acho que é onde eu passei o texto na verdade, aquilo lá era só para a gente limpar, né? Para a gente fazer uma análise. Se eu passar isso aqui para esse count vectorizer, ele já faz tudo, tá? Então é isso. Se não me engano, é isso. Depois eu vou verificar, certo? Mas eu vou falar para ele, ó, a variável aqui, ele vai analisar um pré-processamento de texto, certo? Eu vou passar a coluna speak, por isso que eu determinei, do meu data frame, ó, eu estou recriando ele aqui de novo. E aí, ó, eu consigo, né? Ele vai fazer tudo aquilo que eu fiz lá atrás, ele já faz e já vetoriza para a gente. E aí ele vai gerar aqui, eu já vou ter, né, nesse xtrain aqui, resultado desse vectorizer aqui, já vai ser aquela matriz, né? Só que eu não consigo visualizar. Para visualizar, eu tenho que fazer umas manipulações, eu consigo só acessar, que aí eu consigo, né, dado que ele é uma matriz esparsa, né, eu vou usar o pandas para gerar um data frame, considerando, né, a partir daquela matriz esparsa que eu gerei aqui em cima. Vou ter que ordenar umas colunas, porque ele vem numa ordem meio ruim da gente visualizar, e eu consigo visualizar que esse aqui é o resultado. Essa aqui seria o equivalente ali, né? Para cada discurso, ó, discurso 0, discurso 1, tudo isso eu fiz para ver a ocorrência das palavras, tá vendo? Então ali, ó, em 4 linhas, né? Atribuí o data frame, né? Instanciei, setei, né? O meu count vectorizer,
e depois só executei e fiz a transformação. Então, na verdade, uma linha, uma função faz tudo aquilo que a gente tinha feito, mais aquela contagem, né, vetorização que está aqui, ó. Na verdade, essa contagem está aqui. Isso aqui, né, foi só para mostrar, né, essa contagem, isso aqui, ó, já seria o equivalente. Isso aqui vai ser equivalente a isso aqui. Só que internamente, ele já gera, né, se a gente aplicar isso aqui, ele vai armazenar assim, ó, como se for na mesma, vai calcular aqui como se fosse a frequência. Ele vai dar um peso para cada palavra dentro do contexto total do meu texto, tá? Então, base, né, é 0,15, a head é 0,2, né? Então, ele vai montar aqui a matriz e a partir daí, depois eu consigo fazer minha análise, que aí a gente parou por aqui só na construção, que a ideia hoje era mais entender o que é esse word vector, né? Aí, na semana que vem, que a gente propõe dar um exemplo mais concreto. E aí, só para fechar, pessoal, então, eu pedi para vocês darem uma olhada aqui, né, que é muita informação, mas está bem exemplificado, né, esses links aqui também estão interessantes, gostei bastante, principalmente o livro, tá? E eu coloquei aqui na aula, para gente, um exemplo de dicionário, tá? Depois vocês dão uma olhada, tenta entender. E aí, toda aquela bagunça que a gente está fazendo para criar a classe de dicionário, a gente tem, por exemplo, uma função. A ideia era ter mostrado isso antes, é que eu quis dar a introdução e eu me perdi, mas a gente tem um módulo, né, que chama difflib. Esse difflib, ele justamente faz isso. Se você errar a digitação, por exemplo, ele pega a palavra por proximidade, mas ele não usa word vector, não usa essas funções, né? Ele vai usar outras lógicas, né? Ele não tem uma base de dados ali para constar. Na verdade, eu não sei direito como ele funciona, mas se eu passar, por exemplo, China, né, com 2N, ele já te dá as palavras próximas, China, por exemplo. Então, similar ao que a gente implementou, já tem umas funções aqui, né, que não são tão avançadas. A ideia era mostrar isso, né, e depois mostrar o word vector, que é muito mais avançado, que aprende, né, que é a ideia dessa análise fatorial, análise prosopográfica, né, que é uma estatística fixa, né? Você faz, se você tem que atualizar, você tem que ficar realimentando a base de dados, né? E essas aplicações aí que a gente usa considerando que está dentro do campo, né, da ciência de dados, da inteligência artificial, ela mesmo se retroalimenta, né? Então, além de ser muito mais rápido, né? Vocês viram ali com algumas equações algébricas, a gente consegue a resposta, porque eu já guardo toda a informação numericamente. Então, dá uma olhada aqui, exercícios dicionário. E esse COVID aqui é um que eu tinha comentado para vocês, né? Que é só manipulação de texto. Então, pegou a ata, né, das reuniões da Câmara de Feira de Santana e identificaram em quais aparece a palavra COVID. Então, daqui você já consegue filtrar quais dias, né, quais datas, em quais atas foi discutido o COVID antes de chegar a epidemia de COVID. E aí, se você separa, no final aqui a gente separa, né? Na verdade, a autora separou, né? Separa essas atas no arquivo único e a gente pode até brincar, né? E fazer uma análise depois lá em cima de significado, né? Qual o peso, né? Porque aqui você tem que ler, né? Você separou. Ali não, qual que é o COVID está em qual contexto, por exemplo. Podemos ver se essa discussão continuou, como continuou. Então, 2 arquivos para vocês darem uma olhada aí, tá, pessoal? Por hoje é isso, desculpa, né, a demora, passou bastante, eu não sei se eu fui prolixo, vocês dão um retorno aí, essa parte final eu passei bem por cima mesmo, né, por causa do tempo, mas a gente pode retomar, justamente porque a gente pode retomar de forma mais conceitual, mas a ideia principal hoje era essa, né, ter a consciência dessas bibliotecas, né, a gente tomar consciência aí, essas bibliotecas, né, que já estão implementadas, esses módulos, né, para manipulação, processamento de texto, né, e que há soluções ali mais bem avançadas hoje em dia aí. E essa questão também, né, tudo isso que a gente está avaliando aí, essa geração desse corpus em si já é um trabalho, né. Então é isso, obrigado. Rafael, quer fechar aí? Me corrigir alguma coisa? Não, acho que, bom, eu parabéns aí, Felipe, eu gostei bastante da sua apresentação, achei bem legal, bem completa, acho que tem bastante coisa aí para explorar, né, quem está afim, e aí a gente agora começa a pensar numa coisa prática, uma coisa legal aí para a próxima aula. Só queria
colocar nesse final aí, que a gente já tinha conversado, né, Felipe? Que se alguém tiver alguma sugestão, alguma coisa, manda pra gente no grupo do WhatsApp pra gente colocar, já que a gente está finalizando aí, talvez uma ou duas últimas aulas, né? Então, se alguém tiver alguma aplicação, alguma coisa que queira que a gente explore, a gente coloca para poder discutir todo mundo junto. Só isso. Acho que... você quer falar mais alguma coisa? Eu não. Bom, então acho que é isso. Se alguém quiser fazer uma pergunta que queira que fique registrado, né? Uma dúvida e tal. Tem 5 segundos para se manifestar. Eu paro a gravação, mas a gente está aqui ainda para quem quiser conversar também assim que eu parar a gravação ou enquanto eu estou parando a gravação. Então, ok, estou parando a gravação.